uma lenha aqui do escritório. Vamos lá, eu vou... É a mesma coisa. Vamos ver se voltou. Caraca. Não tá produzindo até agora. É a mesma coisa. Vamos ver se voltou. Caraca. Voltou? Vamos descobrir. Não tá produzindo até agora. Olá, olá. Boa noite. É a mesma coisa. A gente caiu, mas a gente voltou. Não, meu medo não é se a gente caiu. Meu medo é se a gente em algum momento se foi conectada. Deixa eu ver aqui. Ai, não acredito. Começou. Foi. Algumas pessoas estão vendo aqui. Pessoal, desculpa. Tivemos uma falha técnica, porque a gente tá aqui falando já há 30 minutos. Vamos lá. Boa noite a todas. A gente teve um problema técnico aqui. A gente estava falando há meia hora e a gente falando não viu que não estávamos no ar. E nós estamos hoje aqui trazendo uma entrevista com Camila Miranda, uma moça linda por dentro e por fora, que vem fazendo a diferença na vida de várias mulheres. Camila ficou presa 5 anos e 6 meses, depois 3 anos de tornozeleira eletrônica. Voltou, reescreveu sua história e está virando exemplo em todos os lugares para meninas que estão nesse caminho, mulheres que estão nesse caminho. E uma parceria com Olha Lá e Lei de Acesso à Informação, junto com a minha querida Camila. Aí eu ia falar Camila Milano de novo, Camila Palermo. E a gente vai começar a entrevista que a gente já achava que já estava andando há um tempo. Sim, só pra vocês terem ideia, a gente tá falando meia hora, gente. A gente tá meia hora falando, gente. É, tá tranquilo. A gente fala de novo, porque a gente é mulher, a gente não gosta de falar. Camila, vamos começar. Calma aí, deixa eu me apresentar de novo. Tudo de novo. Boa noite pra quem tá em casa assistindo a gente. Patrícia, muito obrigada pelo convite, por essa participação especial aqui. Pra quem não sabe, a gente começou essa parceria do Conexão no canal do Olha Lá. Eu sou apresentadora do podcast Olha Lá, e a ideia aqui é concentrar no canal do Olha Lá podcasts que venham trazer informação, cidadania, participação popular, transparência, ou seja, promover tudo aquilo que a gente acha, a gente sabe que precisa, mas infelizmente a gente não vê esse espaço, seja pelos serviços públicos que deveriam estar ali pra gente, seja até na mídia também, né? Muito obrigada, Camila Miranda, por vir aqui conversar e bater esse papo com a gente de novo, porque a gente já tá aqui batendo papo. E é isso, obrigada mais uma vez. Camila, me conta a sua história. Como é que você, por onde você foi criada, seu primeiro contato com droga? Como é que você entrou nessa escolha na sua vida? Boa noite, obrigada, tá? pela convite. Pelo convite. Eu fui criada pela minha avó, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos. Eu tenho mais 2 irmãos, que a minha irmã tinha 6 meses quando minha avó faleceu, e o meu irmão tinha 11. Minha irmã foi pro Rio morar lá, e minha avó cuidou de mim. Eu sempre estudei, sempre gostei muito de brincar, de correr, sempre fui uma menina muito bagunceira, né? E a minha avó me criou como ela pôde, com muito carinho, com muito amor. Né, os meus 15 anos, assim, de 14 para 15, eu me envolvi, eu fiquei perto de pessoas que faziam coisas erradas, né? E acabei me envolvendo sem saber como. Ah, vamos ali rapidinho comigo. A maior influência, como eu falo direto no meu Instagram sobre vamos ali rapidinho, leva isso aqui pra mim, você é menina, você é mulher, não vai dar em nada. Só uma vez só. E quando eu vi, eu já tava envolvida com o tráfico. E aí você entrou pro tráfico, e como é que foi a sua prisão? Então, eu fui presa. Quantos anos você tinha? No Instagram vamos ali rapidinho, leva isso aqui pra...
Quantos anos você tinha? Eu Você foi tinha presa? 22 anos Não quando eu via fui de presa. tudo, gente. Eu fui presa numa sexta-feira, dia 26 de maio. Essa data 26 de maio, ela é a data Cruel. que... É, porque eu fui presa dia 26 de maio e dia 26 de março eu saí. A mesma data. Olha só. Eu tava na porta da casa da minha ex-sogra com a minha filha, pintando a unha dela, né? E eu tinha alugado uma kitnet pra mim, porque eu já não estava mais com o pai dela. Onde eu morava nessa kitnet. Nessa kitnet tinha 50 gramas de maconha, tinha um caderno de anotação e alguns saquinhos de sacolé vazio, né? Que a gente usa pra fazer geladinho em casa. E nisso eu tava lá na porta da casa da minha ex-sogra com a minha filha e tal, cuidando dela, porque à noite eu ia sair. 3 horas da tarde, os policiais falaram que invadiram a minha casa, essa kitnet. Aí encontraram essa droga, o caderno, o saquinho de geladinho e colocaram na mochila e esperaram eu ir lá. Como eu não fui lá, eles foram atrás de mim. Aí eles desceram na rua da casa da minha sogra com uma mochila e uma arma apontada. Só que é normal eles andarem na rua. Então eu continuei sentada, eu não tava fazendo nada ali de errado, tava só pintando a unha da minha filha. Aí ele chegou e falou pra mim assim: quem tá na casa? Aí eu falei: a minha ex-sogra e a minha sobrinha. Aí então, você tá presa. Ele foi, tirou minha filha do meu colo, colocou minha filha no chão, me algemou. Aí eu comecei a chutar o portão pra alguém sair e pegar minha filha. Minha filha chorando, desesperada, não sabia o que estava acontecendo. Até que a avó dela abriu o portão, pegou e perguntou: o que tá acontecendo? Aí eu ainda falei: eu não sei o que tá acontecendo. Porque eles não falaram que tinha invadido a minha casa, só falaram que eu tava presa. Aí levaram a minha filha pra casa da madrinha dela e desceram comigo pelo morro, andando, descalço, não deixaram eu pegar um chinelo, segurando por aqui, até nessa kitnet onde eu morava. Eu gosto sempre de entender as coisas como elas funcionam e como elas deveriam funcionar, né? Para você ter sido abordada dessa forma, presume-se que existia uma investigação em curso, que os policiais, a equipe como um todo, já sabia os seus hábitos, onde você mora, a sua família, e inclusive que você tinha uma filha pequena. Com quantos anos? Tinha 3 anos. 3 anos de idade. E aí a pergunta que não quer calar. Nesse momento, nessa abordagem, os policiais estavam acompanhados com uma equipe, o conselho tutelar, ou seja, quem fosse, para poder fazer o acolhimento da sua filha? Não, não estavam. Estavam sozinhos, né? Os dois, um me conhecia, ele morava ali, onde eu morava, me conhecia bem, bem mesmo. Eu achei a abordagem dele muito bruta. Não por eu ser mulher, mas por ele me conhecer. Ele poderia ter falado pra mim: Camila, você tá presa, chama alguém pra pregar tua filha e você vai presa. Eu não ia correr, ele sabia onde eu morava, ele sabia até a casa da minha avó. Então ele sempre soube tudo que eu fazia. Mas não, ele agiu dessa forma. E aí, quando você foi presa, você foi levado para uma delegacia? Isso, delegacia de Resende, mesmo aqui no Porquinho. Eu fiquei lá durante 3 dias. Explica o que é o Porquinho. O Porquinho é um quadrado super pequeno, fechado, que a porta é de aço. Metal, grossa. Né? Então tem um quadradinho assim, que não passa ventilação nenhuma. Tem um buraco no chão, que é o boi, que eu falo sempre. E um quadrado, assim, de cimento, onde você fica sentado. Não tem colchão, não tem nada. Se abrir, aí, e pra ajudar, você faz xixi lá, ou número 2, você tem que dar descarga. Como que não tem descarga e não tem água ali dentro? Você tem que gritar ao policial pra ele poder dar descarga. E quando ele dá descarga, molha tudo. Alaga? Que isso? Não cara? alaga, mas molha, fica todo molhado. De respingar. Porque a água ela vai cair, ela cai no boi. Não sei que ela cai, ela pinga em tudo. Em todos. Em todos. É. E em tudo que tá ali. Então você senta onde depois? Eu dormi, porque tem um ferro na parede, não tem como explicar, mas tem um quadrado que é mais alto, sem ser do chão, com um ferro assim. Eu dormi segurando assim, ó, no ferro. E fiquei ali. Você ficou quantos dias? 3 dias, 2 dias e meio, né? Porque no terceiro eu fui transferida à noite. Você foi para um presídio? Fui Bangu 8. Como é que foi a sua chegada? Então eu cheguei lá no carro da SOI, né? Eles tinha mais presos comigo, porém eu tava sozinha. Porque tem 2 partes do carro da SOI. Eu tava num lado sozinha e tinha outros homens do outro lado. Foram deixando eles, porque o complexo, né, pra quem não sabe, é um conjunto de cadeia, que na época era feminina e masculina. Foi deixando alguns e o Bangu 8 é o último presídio. Aí chegou lá, ele falou assim: seja bem-vindo à sua nova casa. Eu, algemada, me tiraram do carro da SOI, me colocaram pra dentro do presídio, aí tiraram a algema.
Aí elas começaram a fazer o procedimento. Nome da pai, mãe, idade, foto da tatuagem, pra saber quando a gente entra, tira foto, pra quando a gente sair, elas querem ver a mesma tatuagem que a gente entrou. E me deram metade de um sabonete, a metade de uma toalha, e mandaram eu pra cela. Eu fui pra cela D10. Aí cheguei na cela, era às 8 horas, assim, mais ou menos, tava tudo escuro já. Aí entrei na cela e tinha 6 meninas. É beliche, né? A cama que eu falo. E tinha 6 meninas dormindo. Eu fui a 7ª, entrei. E lá é porta de entrada, né? É uma cadeia que você fica só por alguns dias, no máximo 2, 3 meses. Não passa disso, porque ali é só porta de entrada mesmo. Chegou, ficou um tempinho, vai ser transferido. Aí eu fiquei ali, 28 dias. E dali você foi pra onde? Fui pro Bangu 7. Durante eu fiquei lá 1 ano, aguardando a minha audiência, minha sentença. Quando você chega lá, você só tem a roupa que você tá vestindo? Só a roupa do corpo. Né? Calcinha, tudo. Aham. Eles não dão, eles dão só aquela. Não, quantas mudas de roupa? Nenhuma. Eu fui tomar banho, eu tirei a minha calcinha, lavei, fiquei sem calcinha. Porque eu tinha que esperar ela secar pra me usar. Não tinha, né? E mudas de roupa pra vocês trocarem lá dentro? Não dão, só dão uma blusa branca e uma bermuda azul. Uma só? Só. Nesse momento, Camila, assim, eu vou voltar na história da filha, gente, porque eu fico pensando, ok, a pessoa foi presa, mas ela tem uma filha de 3 anos de idade. Nesse momento você não tinha recebido ou já tinha recebido alguma informação de onde estava a sua filha, com quem ela tinha ficado, qual era a situação dela? Na delegacia eu já sabia que ela ia ficar com a avó dela. Isso eu tinha certeza. A avó dela é a mãe do pai da minha filha e é madrinha da minha filha. Eu sei que ela estava com ela. E eu acredito que, pelo que eu conheço da avó da minha filha, eu fui pra ela morar lá com meus 15 anos, assim, ela sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, e eu sabia que a minha filha estaria sendo bem cuidada por ela. Então isso que me deixou mais tranquila, né? Você recebeu a sentença, aonde você recebeu a sentença? No Bangu 7. Você foi condenada há quanto tempo? 11 anos e 6 meses. Eu tava... Quando você recebe essa notícia, Camila, o que é? Eu fico pensando assim, qual é a hora que você diz assim, que isso, o que eu fiz na minha vida? Qual é o momento que cai essa ficha? Não, então, a minha ficha caiu na delegacia mesmo, no porquinho, porque eu falei, cara, eu tô presa, eu não vou sair daqui. O delegado já falou que eu ia descer pro Rio. Então, na época eu não tinha audiência de custódia, quando eu fui presa. Hoje em dia tem. Na minha época, em 2017, não tinha audiência de custódia. Então, não passei. E eu fui pra assinar, o oficial de justiça chegou na casa, mandou me chamar, eu fui. Ele me deu um papel e eu assinei. Eu voltei pra cela chorando, em prantos. Em nenhum momento, assim, na sua trajetória, no início do seu envolvimento, né, com essa vida, com o tráfico, você nunca pensou que isso era uma possibilidade? Eu fico pensando assim, o que leva a pessoa a entrar nessa vida? A gente sabe que tem umas respostas que as pessoas dão. Entrou porque é vagabundo, entrou porque... E a gente sabe que não é sempre assim. Aí tem outra parte da população que fala, entrou porque não tinha oportunidades. E a gente sabe que também não é sempre assim. Tem gente que tem oportunidade e se envolve. Então, cada caso é um caso. E eu queria entender um pouquinho, na sua perspectiva, como que você foi se envolvendo, por que você se envolveu. E se em algum momento você parou pra pensar, cara, eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Será que não vai dar merda? Então, eu era muito nova. 15 anos, né? Então, eu via aquele dinheiro entrando. Fácil, né? Rápido. Aí daqui a pouco você fica falada, né? As meninas novas, os meninos, eles gostam disso, do nome. Você vai falar, nossa, você sabe fulano? Fulano é braba. Fulano faz isso. Então, aquilo, na hora, você acha que é gostoso. Mas é uma pura burrice. Então, todo falava, nossa, sabe a Camila? Né? Da boca. E tal, faz isso. Ganha um poder, não uma imponência. Sem julgamentos. Sim, mas você ganha isso. Aí você acha que as pessoas te colocam lá em cima, né? Os próprios caras te colocam lá em cima, te dão aquele poder. Sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum. Porque quando você cai lá, o interesse acaba. Porque eles só precisam de pernas na rua. Precisam de pessoas pra fazer as coisas pra eles. Porque... Eles precisam que as pessoas acreditem nisso, né? Nesse poder, nessa malandragem, nesse... Isso. É complicado. Como era a rotina dentro de uma cadeia? Quando você chegou, você foi bem recebida? Não teve nenhuma. Porque a gente imagina. A gente sabe que quando os homens chegam, porque isso é muito comum no presídio masculino. O cara vai ter que dizer qual o comando que ele vai seguir, ou vai ter que. Das mulheres não é assim, né? Não, na cadeia feminina não tem facção. É tudo junto e misturado. A única coisa que poderia ser diferente seria os artigos.
seria bom se fosse separado. Como Tráfico com tráfico, homicídio com os homicídio. artigos penais. Penais, porque a cadeia é grande. Sim. Então, eu sei que 90% é tráfico. Coloca 2 galerias, 3 alas para tráfico. Uma para homicídio e tal. Porque você fica com todo mundo ali junto. Então, mulheres não brigam por facção. É difícil. Eu acho que eu vi 2 brigas, mas é bobeira. Uma fala e tal, mas... Briga porque mulher briga, né? Não porque mas é por facção. Não, porque a pessoa trancada numa cela, foram 60 pessoas, você tinha me dito que tinha numa cela? Isso, 60 com 60 pessoas, com 40 minutos de sol... Gente, a gente briga aqui fora. A gente é terrível, a gente briga aqui fora. Imagina lá dentro, confinado. Como que era essa rotina sua? Então, eu acordava 6 horas da manhã pro confere. O policial entra, isso é no TB. Eu tô falando, a rotina do Talavera Bruce, isso. Que eu fiquei mais tempo lá. Eu acordo às 6, elas entram na cela, pede todo mundo ficar de blusa branca, bermuda azul, cabeça baixa, mão pra trás. Na porta do cubículo, ela vai falar o nome. Ou você vai entrar pra dentro do cubículo, ou você vai virar descosta. E esperar acabar o confere inteiro. A hora que ela sair da cela, ela vai falar assim, estão liberadas. Aí, quem vai escovar o dente? Porque tem pessoas que vai fazer a faxina. Tem pessoas que... tem a menina que serve o café. Tem a menina que serve o pão. E outras vão voltar a dormir. Aí, eu sempre voltava a dormir. Voltava a dormir, aí quando dava umas 8, eu levantava, tomava um banho pra poder ir pra escola. Quando eu comecei a estudar. Não lá assim que tinha eu aula? Tinha escola. Demora um pouco, eu demorei. Eu ia perguntar sobre isso. Assim, a gente sabe que o sistema penitenciário, ele, em tese, deveria funcionar para punir, coibir, impedir que as pessoas voltem a praticar esse crime ou não têm interesse em praticar, mas também tem a missão de ressocializar, né? E sem aqui, né, aquela filosofia barata, mas é interessante para todo mundo a ressocialização. Sim. E para isso ela precisa de um mínimo de condições lá dentro e da reinserção dessa pessoa no futuro com uma profissão, com um estudo, com condições de se adequar à sociedade. Não porque a gente é bonzinho, a gente tem pena de bandido. Não, cara, não é isso. Não é essa, a pegada não é essa. A pegada é porque a gente sabe que essa pessoa, se tudo der certo, né, se o Estado não matar ela lá dentro, ela vai sair. E ela vai sair, ela tem que voltar para o sistema. Ela tem que voltar para o sistema normal, né, para a sociedade. Ela tem que e preconceito. E aí ela não terminou o estudo, ela, o ser humano, né, a pessoa, não terminou o estudo, não tem uma profissão. E aí a pergunta, essa introdução extensa, para saber que se você realmente via a disponibilidade do acesso ao estudo, a cursos, capacitação, né? E como que era essa escolha? Se existisse a possibilidade, se era para todo mundo ou tinha que preencher algum requisito, enfim? Então, não tinha cursos, tinha escola. A escola era muito boa, os professores são professores de rua, são maravilhosos. Todos, exceção. Eles acolhem bastante a gente. Eles gostam de conversar, eles procuram passar tarefa pra gente estudar, eles mandam tarefa pra cela, pede pra trazer na outra aula, querem que estude, eles se impulsionam ali, só que eles não são policiais. Então tem empresas que infelizmente não respeitam. Né? Tem empresas que vai acabar brigando na escola, tem empresas que às vezes xingam eles, e eles falam, cara, eu tô aqui pra ajudar vocês, pra tirar vocês daquele lugar de lá de dentro, pra vocês se sentirem um pouco livre. E tinha empresas que, aí, pra você estudar, você não pode ter parte disciplinar, você tem que ser uma presa com comportamento exemplar, aí você consegue estudar. Agora, e é todo dia? É, de segunda a sexta. Só se alguns professores faltar que não tem a aula. Né? E vamos supor, se a cadeia vai ter um baque na cadeia. O que é baque? Elas entram para procurar algo que não possa ter dentro da cadeia. Aí elas já não tiram para a escola. Hoje não tem aula. Os professores ficam lá, eles já falam pra gente, nossa, ontem eu vi e não soltaram vocês. Eles falavam pra gente. Então a gente depende delas abrir a grade pra gente ir pra escola. E como é que eram essas carcereiras? As policiais? Elas eram, igual eu falei, tinha umas que eram tranquilas. Elas iam lá, conversavam, tinha uma que orava, ia lá de manhã, fazia uma oração pra gente. Só que tinha outras que, Deus me livre, elas eram muito ruins. Ruins mesmo. De falar, num verão, de complexo de sinó de bambu, que todo mundo sabe que é calor, elas desligarem a água, desligar a luz. De não ter ventilador. É maldade, né? Exatamente, é maldade. Aí é maldade. Aí isso não é punição, é maldade do ser humano. E elas tinham poder, a gente ficava gritando, e aí, senhora, liga a luz, por favor, liga a água, eu já vou, para de gritar, cala a boca. Elas ficavam gritando assim. E vocês não tinham onde reclamar, imagino, né? Fazer o quê?
Não tinha, a gente ia guardar. E às vezes ela falava assim, ó, 6 horas eu vou desligar a água. Tinha dia que elas avisavam. Tinha dia que do nada você toma banho de água. Aí você gritava, elas não iam... Aí você imagina, o boi. 60 mulheres indo fazendo número 2, fazendo xixi. O fedor que não ia ficar. Quando elas desligavam a água. Aproveitando o gancho, aqui no chat fizeram uma pergunta. A Andréia Rouças. Desculpa se eu li errado, gente, mas acho que é a Andréia Rouças. Tá perguntando qual foi o momento mais difícil do tempo que você esteve reclusa. Foi quando eu sofri a covardia lá dentro, né? Que a menina me cortou toda com a gilete. Esse foi o momento. Como assim? Desculpa, assim, explicando assim. Então, explica um pouquinho melhor. Foi na Galeria A mesmo, né? Onde eu tava. Acho que eu já tava uns 2 anos e pouco nessa galeria. É galeria de origem que fala, né? Como eu falei, tinha sapatão lá, né? Que eu falei. Tinha uma menina lá que ela tinha um cabelo cortado igual de homem. Era uma sapatona. Só pra fazer uma parte aqui, gente, desculpa interromper o momento, mas a gente já tinha falado sobre isso nos 30 minutos que a gente estava offline. O que a gente está relatando aqui, o que a Camila está relatando pra gente, são os fatos que aconteciam lá dentro. São os nomes, os termos que eles são utilizados lá dentro. Então não quer dizer que a gente concorde ou discorde, a gente sabe que não é o termo adequado. A Camila ainda há pouco falou que sabe que não existe esse termo e que não é um termo que deve ser utilizado, mas essa é a realidade. Então a gente está aqui para mostrar a realidade como ela é e o que de fato aconteceu. Desculpa a interrupção, mas só pra gente esclarecer. Então, essa pessoa, eles gostam de ser chamados de sapatão lá dentro. Se você chamar eles de ela, eles brigam. Então é ele ou o sapatão mesmo. E aí ele era casado com uma menina que tinha um cabelo grande igual a mim, né? E eu morava com uma outra menina dentro do meu cubículo. Morava 2 pessoas em cada cubículo. Essa menina que morava comigo cortou a mulher dele com uma gilete, abriu o peito dela. Brigando, ela cortou. Ela rola muita covardia. Cortou. Aí tá, elas brigaram e tal, só que ela não quis ir pro UPA. Ela colocou um durex e ficou dentro da cela mesmo. Ela não quis chamar a polícia, até porque não pode. E beleza. Calma, não pode o quê? Não pode chamar a polícia. Como assim não pode? Eu vou chegar aí. Tá. Aí, essa menina que morava comigo tinha uma namorada que morava na outro cubículo, né? Ela só morava comigo porque ela batia. Pra vocês entenderem, quando você bate o confere, vamos supor, meu nome tá aqui, Camila e Patrícia. Okay. Na hora do confere, tem que estar nós duas aqui nesse cubículo. Na hora de dormir, a Patrícia pode dormir lá, se ela quiser. Mas na hora do confere, a Patrícia tem que estar ali comigo. Mas pode de fato ou pode porque ninguém fiscaliza? Pode porque é aberto. A cela é aberta. Ah, não fica trancada. Não, só lá fora que fica trancada. Porque as pessoas assim, tipo eu, né? A gente assiste filme, a gente vê, na hora de fechar, apaga a luz. Eu vou chegar lá, quando eu vou chegar pra vocês lá no pavilhão 2, eu vou falar aqui como é trancado. Na galeria é aberto. Porém, o cubículo, se o seu nome bate, eles têm que estar ali. Pra dormir, você pode dormir em outro. Então, o que aconteceu? Ela foi dormir com a namorada dela. Nisso, essa mulher que é sapatona, do cabelo curto, esquentou uma água de perereca. O que é água de perereca? É um nome que elas usam para poder esquentar café, esquentar até mesmo uma água para poder fazer um Nescau quente, alguma coisa assim, ou refazer a comida. Só que tem pessoas que usam para maldade. É um baldinho, coloca sal lá dentro, ou sabão em pó nessa água, pega o cabo do ventilador, pega uma tampinha de refrigerante, emenda ali. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu mostrando como é feito, coloca essa tampinha dentro da água e liga na tomada. A água vai fazer o quê? Vai borbulhar. Vai ficar borbulhando. E ela pegou essa água e tacou na menina. Essa água fervendo. Porém, pegou só nas pernas. Isso, a menina saiu correndo. É proibido colocar a mão no cadeado na cadeia. Não pode colocar a mão no cadeado. É a norma da cadeia. E ela já meteu a mão no cadeado e começou a chamar a polícia. Senhora, quero sair, tô machucado, tô tacando fogo em mim, tacando água quente em mim. A polícia abriu a grade e saiu as duas. A menina que foi queimada e a namorada. E a agredida. A agressora não. Não? A menina que foi queimada e a namorada. Ah, tá. A agressora ficou lá quieta, porque a menina que saiu não falou quem foi. Entendi. Não pode falar. Né? Aí ela saiu. Beleza. Aí começou um buchiche assim. Foi a Índia que deu a gilete pra ela cortar. Começou a falar isso. Sendo que não foi eu que dei. Todo mundo, a maioria sabia que não foi eu. E chegou no ouvido dela. Ela falou pra mim assim, foi você que deu a gilete? Eu falei, cara, não foi eu que dei a gilete. Que não sei que foi problema das duas. E tal. Ela falou, beleza. No outro dia ela falou pra mim assim, Camila, quer fazer meu corre? Corre é o quê? Lavar roupa, limpar cubículo. Aí a pessoa paga. Comecei a fazer o corre dela. Ela ficou um mês me levando
me cozinhando, me ficando tranquila, falava comigo e tal. Quando deu um certo dia, eu tava fazendo meu cabelo lá atrás, a mulher dela mandou me chamar. Falou assim, olha, a mulher tá te chamando lá no seu cubículo. Eu morava com uma menina que mora aqui em Resende, ela tava presa junto comigo. E quando eu entrei, ela tava lá dentro do cubículo. Nisso, ela falou pra mim assim, eu não falei pra você que eu ia descobrir quem que deu a gilete? Eu falei, pô, essa história até hoje. E eu falei pra você que não foi eu que dei a gilete. Nisso, ela já me deu um porradão na ponta do nariz. E a mulher, gente, era gigante. A mulher não era pequena, a mulher era grande, uma negona desse tamanho, não tinha nem como eu reagir. No que ela já me deu, eu já caí. No que eu caí, ela já foi pra cima de mim. E ela só batia daqui pra cima. Mas só ela te talhou? Então, ela me batia na nuca, aqui. E começou a sair pus do meu ouvido, sangue do meu nariz. Aí eu só falei assim, meu Deus, não deixa eu só não queria desmaiar. Sim, porque eu ia perder a consciência, aí eu não sabia o que ia acontecer. Então, quando eu tô consciente, aí eu tentei fazer uma casinha pra me proteger das coisas. Aí quando ela viu que eu já tava caída, ela tirou uma gilete da boca. Da boca? As meninas usam na boca e entre os dedos, pra poder cortar. Aí que ela tirou a gilete, ela começou a me cortar. Só que graças a Deus a gilete tava cega. Mas ela conseguiu me cortar bastante, as minhas costas. Cortou muito as minhas costas. Me giletou. Ficou ali me batendo por uns 15 Mas foi minutos. grave? Foi profundo ou mais Foi cortes leves. Não tem essa... Gente, não tô só minimizando o fato. Só foi o fato profundo, já é que tem até uma marca. Mas... Quando acontece isso... Ninguém entrou. Por quê? Se tem uma briga, vocês duas estão brigando. Se eu entrar na sua briga, eu vou ter que brigar com você também. Então ninguém entrou, até que uma única presa, que já estava há muitos anos na cadeia, empurrou a porta. Falou pra ela, sai, Índia. A menina falou pra ela assim, sabe, você vai matar a menina, deixa a menina sair. Você nem sabe se foi a menina que deu. Olha as que vocês estão tomando com ela. Aí ela tentou se estressar com a outra. Porém, na cadeia tem hierarquia. Na cadeia quem tá mais tempo é a voz. Quem já tem várias passagens é a voz. Então essa menina que entrou já tava há muito tempo na cadeia. Ela falou, mano, você vai fazer nada com ela? Menina, pode sair. Falou pra mim. Isso eu saí. Te salvou, né? Me salvou. Te salvou? Eu sou grata a ela até hoje. Eu cheguei a falar com ela. E pra vocês terem noção, quando eu cheguei na grade, eu comecei a chamar, e aí, senhora? Só que eu tava toda ensanguentada, meu rosto tava todo roxo, minha cabeça tava fazendo assim. Do nada, veio uma presa e me deu um bicudo na cara. Eu ia cair de novo. Aí foram pegar um balde de água e tacaram em mim. A mesma menina. Nunca tinha feito nada pra ela, nunca falei com ela. É maldade, é maldade, pessoas ruins. Aí a polícia veio e me olhou. Ela falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu falei, senhora, só quero sair daqui. Aí ela abriu a grade e me tirou. Isso era meia-noite. Ela falou assim, eu não posso te colocar em outra cela, porque eu não posso abrir uma cela essa hora. Você vai ter que ficar no isolamento. Eu falei, eu quero ficar em qualquer lugar, só me tira daqui. Aí fui pro isolamento, onde não tem colchão. É basicamente um porquinho da delegacia. É a mesma coisa, um lugar pequeno, escuro, sem ventilação nenhuma, tudo fechado, com um chapão. E ali eu fiquei. Até de manhã, encostada, porque minha nuca doía, meu ouvido doía, tudo doía. Aí chegou de manhã, a diretora mandou me chamar. Aí eu fui pra sala dela, aí ela perguntou o que aconteceu. Eu falei que eu tinha caído no banheiro. Aí ela falou, pô, você caiu no banheiro? Eu falei, caí, senhora. Tava lavando o banheiro, caí. Ela, você tá toda roxa, que não sei o que. Eu falei, mas só quero ir pro UPA, eu tô com muita dor. Quero um remédio, não tô conseguindo ouvir desse ouvido aqui, meu olho tá ruim e tal. Aí ela, você vai assinar um termo de responsabilidade. Porque elas têm o papel de proteger a nossa integridade física lá dentro da cadeia. Sim, a responsabilidade delas. É delas. Porque se acontecer algo, a diretoria cai. É uma burocracia de coisas, né? E elas não querem isso. É só o que elas não querem. O resto pode acabar com a cadeia. Exatamente. Aí ela levantou. No que ela passou por trás de mim, ela viu minha blusa branca toda colada nos cortes. Aí ela falou assim, levanta essa blusa agora. Elas gostam de xingar muito. Sim. Aí eu levantei a blusa, o banheiro tem mão, Camila? Fala quem foi a presa que fez isso com você vai deixar ela ficar lá em cima. Eu falei, senhora, eu não fui a primeira e também não vou ser a última que sair lá de cima assim. Eu tenho cadeia pra tirar. Eu vou entrar onde? Vou pro seguro? Porque se eu falar pra senhora o nome da presa, a senhora vai lá em cima, vai pegar ela, vai botar ela no isolamento e eu vou pra onde? Porque já vou chegar em outra cela. Até porque ela não tá sozinha. Ela é uma ingenuidade acreditar que funciona dessa forma. Não até funciona. Porque colocaram aqui a Vera Azevedo perguntou aqui no chat onde estavam os guardas durante essa ocorrência. Outra pessoa perguntou se as pessoas são punidas. E o que a Camila explicou aqui é que, na verdade, elas não podem fazer a denúncia, porque aí é questão de você colocar o bem maior. Sim. Né? Se você quer entregar... Você não sobrevive lá dentro. A não ser que você seja uma pessoa que tenha vacilação dentro da cadeia. Vacilação é uma pessoa que já roubou,
que o nome é killing, você pegar algo que não é seu. Isso é vacilação. É uma pessoa que X9 é vacilação. Então, eu tinha minha consciência que eu não tinha dado gilete nenhuma. E ela ia descobrir um dia que não foi eu. Entendeu? E mesmo assim, aí eu optei e falei, eu quero ir pra outro lugar. Portanto, que quando me colocaram em outra cela, já sabiam o que tinha acontecido comigo, porque a cadeia roda. Tudo comentam. Não fica só ali. Aí eu cheguei e me perguntaram, quem fez com você? Eu falei, foi fulana. Aí já falaram, essa mulher é covarde. Porque nem todos os covardes gostam dos outros covardes. Tá entendendo? Sim. Tem uns covardes que não gostam daquele covarde que é mais covarde que ele. Nossa Senhora. É muito louco. Tá entendendo? Tem uns covardes que são certos, não é que eles são covardes, eles são pessoas que eles são certos pelo certo. Se você roubou, você vai sair da cela. Agora, se a gente acha que você roubou e a gente não tem certeza, não vai fazer nada com você. Até descobrir se é verdade. Porém, tem outros que não são assim. Deixa eu fazer uma pergunta, Camila. Assim, a gente gosta muito de querer entender como que são os direitos humanos lá dentro, né? Onde estão, né? Desde a delegacia, não, se existe né? os tais dos direitos humanos. A gente sabe que uma parte dessa falha, né, relativa aos direitos humanos, ela vem da própria sistemática do presídio de não poder denunciar, não poder entregar. Então, muitas dessas coisas que acontecem porque as próprias presas se veem nessa situação de não poder denunciar, e aí não tem atuação dos guardas como deveria ter, porque não existe uma forma de garantir a proteção dessa pessoa depois ali dentro, né? Infelizmente. Mas o principal aqui, na minha perspectiva, além dessas situações, né? Além de restrição, a gente sabe que é óbvio, a pessoa tá presa, ela não vai ter luxo, vai ser uma vida simples, claro. A alimentação vai ser simples, senão não faz sentido, né? Senão não faz sentido. Assim já voltam. Exatamente. E aí é exatamente essa pegada, porque a gente sabe que não pode ser um hotel 5 estrelas, porque não é para ser um parque de diversões, mas a gente sabe também que é o mínimo de garantias fundamentais de sobrevivência, de saúde, de higiene, de uma boa alimentação, de uma boa educação, enfim, seja o que for. Como é que possível. Você vai querer reintegrar uma pessoa que Exatamente. passa por uma coisa dessa e depois a sociedade inteira vira o rosto para um preconceito enorme? E aí essa é a pergunta, tipo, fora essa parte que parte das próprias presas não poderem denunciar, o resto funciona, na sua percepção, a penitenciária, ela funciona minimamente como deveria funcionar? Difícil a pergunta, né? Mas... Não. Eu acredito que a cadeia, ela... Tem pessoas lá dentro que elas conseguem não ficar rica. Faz comércio lá dentro. Mas elas conseguem ter uma vida melhor que elas tinham aqui fora. Sim. Algumas. Né? Algumas presas. E a presa é presa. A presa não vai ali fora se ninguém abrir a grade. Nada entra para um presídio. Que óbvio. Se... mas a família leva. A família passa por um scanner. A família passa por uma revista rigorosa. Se a família for pega com água, a família não entra. A família vai ser parada ali. Então tem coisas que eu acredito que... lá dentro dinheiro rola muito dinheiro. Lá dentro rola muito dinheiro. E não é dinheiro... pouco. 10 mil, 20 mil e daí pra cima. Então tem muita gente que no jogo envolvido. Pra quem não tá entendendo, gente, elas não têm como praticar esses atos se os próprios agentes não estiverem envolvidos. Fato. Os direitos humanos. Essa história que ela me contou é fantástica. Eles vão lá amanhã, né? Elas vão lá na cela, a diretora. Vamos limpar a cela, tá, gente? Vamos deixar a cela limpinha. Porque amanhã os direitos humanos vão vir, vamos colocar a melhor blusa branca que vocês têm. Alguém tá faltando blusa branca aqui? Que não sei o quê? Porque nunca tem pra dar. Mas quando eles vão, tem pra dar. Tá, vão vir amanhã. Então vocês já sabem, né? Direitos humanos vão entrar, vão perguntar sobre a comida, sobre banho de sol. Tá tudo certo? Ou tem algum problema? Não, tá tudo certo. Tá, porque eles vão embora e vocês ficam. Ponto. No outro dia, 6 horas da manhã, todo mundo na posição de confere. 6 horas. Pra quando for 8 e pouco eles entrar. Então a gente fica em pé. Senhora, posso sentar um pouco? Daqui a pouco, espera um pouco. Aí fica aquela tensão, se eles vão entrar ou não vão. Aí eles começam lá de fora e vão vindo. Aí quando eles entram, tem uma polícia lá no canto e o restante tudo ali, ó, em pé.
E eles entram com um papel e perguntam: gente, como tá a alimentação aqui dentro? Todo mundo, boa. Porque tem um monitor da cela. Ele é o representante, ele é a voz da cela. Ele é a presa que vai agir a nossa vida. Ele vai arrumar um ambulatório, ele vai falar: senhora, a gente tá sem sabão em pó para lavar a cela. Ele é a presa que mais fala com a polícia. Porque se eu ficar falando muito com a polícia, eu sou X9. Sim. Se eu ficar falando muito com a polícia, eu tô caguetando a colega. Então Sim. você não pode ficar muito com a polícia. Ele é escolhido pra isso. Então o direito humano pergunta, a gente fala: não, tá tudo bem, senhor. A gente tem banho de sol, sim. A comida tá vindo boa? Tá ótima a comida. Porque é super difícil ver se a pessoa tá anêmica, se a pessoa, se a pele não, então, se ela tá hidratada. Eu né? acho que teria que ser assim. Eles tinham... Alguém deles tinha que falar assim: beleza, a gente vai entrar na cela. Pode ficar vocês lá fora, as polícias. Que aí não sabe quem que falou. Elas não precisam ficar dentro da cela. Ninguém vai agredir os direitos humanos ali. Porque as polícias entram sem arma. Eu nunca vi um bolo juntar na polícia pra poder tentar fugir, algo assim. Então a gente também não iria bater nos direitos humanos. Ao contrário. Mas elas ficam ali pra quê? Pra elas ouvirem, pra elas ver quem vai falar, pra quando eles forem embora elas dar um castigo. Aí o castigo é o quê? Tira a água, tira a luz, tira a cantina, tira banho de sol, entra da baque, cansou de pegar sabão em pó, jogar na nossa comida, cansou de molhar nosso colchão, que a gente só tinha um pra dormir, deixava tudo molhado, a gente ia dormir como? Não tinha nem como botar no sol pra secar, porque já era de noite. E você estava contando represárias. tudo, né? Você estava me contando que vocês, quando chegam lá, vocês recebem meio sabonete, uma toalha suja. Mods, por exemplo, um presídio de mulher, você imagina que... E o ciclo menstrual puxa louco, né? Uma ficha parece que é uma coisa... Todo mundo sangrando ao mesmo tempo, é uma loucura. Isso é higiene, então deve ser um espetáculo. Então... Porque com higiene já é um espetáculo, imagina sem. Muitas meninas lá usam, eu falei hoje no meu vídeo, algodão. Colocam algodão. Porque eles não têm absorvente. Tipo, eles não dão tipo mais. Um tampão. Eles não dão no presídio. Eles dão um kit. Tem meses que dá um kit certinho, com 8. Aí dá um kit certinho pra quem tem um ciclo de 8 dias. Exato. Né? Tem meses que elas dão um kit com 8 absorventes, um sabonete inteiro, uma pasta de dente horrível que não escova nada, mas enfim, um sabonete que é verde. O sabonete ele não faz uma espuma na vida, nunca. Você passa na pele, a pele fica rachada, que é horrível. Mas enfim, a gente tá presa. Não tô reclamando disso. Então, eles dão isso aí pra gente. Aí tem e-mails que falam assim, o governo não mandou o dinheiro, mas a população não tá pagando o imposto? Porque o que eu mais escuto nos meus vídeos é o quê? Eu paguei pra você estar na cadeia. E o imposto que eu pago pra pagar a comidinha de vocês, cadê? Não tá indo realmente pro presídio. Porque não tem, falta as coisas. Nunca tem. Tem mês que falta, cadê o dinheiro? Tá indo pra onde? E você estava me contando que a comida frequentemente chega azeda. Então, a janta chega 4 horas da tarde. A janta. E ela fica lá no sol. Quando dá 5 horas, elas vão bater o confere e elas colocam a janta pra dentro. Então a janta já tá azeda. Quando já não vem babando. E isso é 5 horas. Se você comer a janta 5 horas, você só vai comer 6 horas da manhã no outro dia. Quem tem a visita, a família leva. E aí ninguém é obrigado a dar nada pra ninguém, a gente entende. Só que, e aí? Tá bom, você come 5 horas. Aí você fala assim, não, vou comer 5 horas, não, vou guardar pra comer mais 7 horas. A comida já azedou. Ela não vai bancar até 7 horas, porque é trancada, é muito calor. Não, porque ela já não estava fresca quando chegou, né? Exatamente. Você estava me contando que são só 45 minutos de sol e que às vezes as guardas cortam a água de vocês. Você me contou até uma história de uma senhora que morreu lá dentro do presídio por causa disso. Então, ela era do 3B. 3B é sem ser galeria. É uma cela perto do banho de sol. Ali é uma galeria onde as presas que arrumam muito problema vai pra lá. Eu não sei porque ela estava lá na época, mas eu acredito porque ela tinha muita parte. O que é isso, parte? Parte rodou com algo ilícito dentro da cadeia. Telefone, droga, carregador, chip, essas coisas. Então vai muito pra lá essas pessoas. Então ela era muito gorda mesmo. Tava um calor supremo dentro daquele lugar. E elas desligaram a água da cadeia toda. Que maldade. Até que a mulher caiu dentro do banheiro, começou a passar mal, e o 3B lá fora. Você tem que gritar muito, você tem que botar muita voz na garganta. A galeria A é próxima à inspetoria. Agora, pavilhão 1, pavilhão 2, 3B é lá fora. Mas não tem, sei lá, um taguado que então, às vezes elas vão lá, dar uma olhada. Aí daqui a pouco, final de semana, você nunca vê elas. Entendi. Por quê? Elas não querem fazer nada, elas querem ficar lá dentro do presídio, quieta. Não quer ficar ali. Aí a mulher gritou. No final das contas, a mulher morreu. A família dela foi na porta do presídio, tava lá na época, passou na RJ, passou no Balanço Geral, na Record, fazendo protesto, manifestação, a diretoria caiu,
Entrou outra diretoria, no começo foi mil maravilhas. Água certinha, comida não tava vindo azeda, porque como eu falei, não foi os 5 anos comendo comida azeda, não. Mas parece que tinha meses que a comida só vinha azeda. Aí ficou de boa. Mas daqui a pouco, quando elas sentem que tá tranquilo, elas começam a... Não sei o que passa na cabeça delas. Tá confortável, não tá com fiscalização. Mulher tem visita íntima como tem homem? Não. A visita íntima da mulher vai ser de presídio pra presídio. Eu tô presa, eu vou lá pro complexo de Ericinó, ficar com o meu namorado ou com o meu marido lá dentro. Presumindo que seu marido, namorado, esteja preso. Sim. Agora, eu tô na cadeia, o meu marido vai me visitar, no máximo é um selinho. E se elas verem você abraçando muito eles, ela espera a visita acabar e fala assim, ó, você tá suspensa, não tem mais visita. Ou tipo, 1 semana sem visita. Não pode ficar beijando o marido. É seu marido. Você não fica com mulher na cadeia. Você tá esperando o seu marido te visitar, pra você ter um carinho. Claro, você não vai fazer nada ali na visita. Mas é uma questão até de ter o afeto, o afeto presente, né? A gente fala aquilo, a gente não quer tratar as pessoas como animais, elas saírem como animais. As pessoas têm que ser tratadas como seres humanos. E isso não é tratar bandido como coitadinho. Não, é tratar pessoas como pessoas. É o que eu falo. É ser humano. A comida poderia ser só arroz e feijão. Só. Não mas tava bom arroz e feijão. Comível, que dê pra comer. Não você pegar um tapuru no feijão, um arroz babando, uma farofa que é cru com angu, com um monte de coisa, a carne verde, o senhor tomava carne monstro, só nervo. Era coisa horrível. E se você pensar o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, gente. Nos presídios brasileiros, 96% são presos masculinos, 4% são femininos. Desses 4% dessas mulheres, 65% são mulheres presas por tráfico de droga, 75% são mulheres que têm filhos ali fora. A maioria dessas mulheres, depois que são presas, são abandonadas pelos seus companheiros. Diferente de quando o homem é preso, a mulher vai visitar, a mãe vai visitar. É muito diferente. Quando elas saem de lá, a maioria dos crimes de mulheres, 0, pouquinho que são crimes de alta periculosidade, que são crimes de violência. As mulheres com doenças mentais são mantidas junto com as outras, não é? Não tem um tratamento diferenciado. Então, é diferente. Até porque, instintivamente, a mulher... Você não vê quase crime de pedofilia com mulher. Você tem crimes que você não... Você tem casos, mas não é a maioria. Se você tira a chance dessas pessoas, quando estão lá dentro, de ter um mínimo... Porque, assim, aí vamos falar de direitos humanos. Pelo amor de Deus... Os direitos humanos não vê o estado que elas estão dormindo, não vê o lugar que elas estão dormindo. Você está punindo 2 vezes. Você já está tirando a liberdade e agora você vai tratar de uma forma pior, horrorosa. Sim, pior. Uma Eu digo tortura. que você está punindo a sociedade, na verdade. Tipo você está punindo a pessoa, punindo pela reclusão. Aí você está maltratando a pessoa pelos maus tratos que são praticados lá dentro. E você está punindo a sociedade, porque a sociedade que, né, de forma, grosso modo, foi vítima do crime, e depois ela vai ser vítima de uma pessoa que não vai conseguir ser reinserida na vida em sociedade, né? E aí, aproveitando isso, que eu acho que a gente passou agora para as pessoas que estão acompanhando a sua história, né? E que você tem muitos seguidores que já acompanham a sua história, mas que tiveram a oportunidade de conhecer hoje um pouco da sua experiência lá dentro. Agora, com tudo que você relatou, é impossível acreditar que você saiu, tipo, perfeita, sã, não, tá tranquilo, não aconteceu nada. Eu acho que a pessoa, quando ela sai numa situação dessa, primeiro deve demorar muito pra ela se situar, né? Tudo bem, tem a felicidade e tal, mas... E agora? Sair. E aí você... Teve algum tipo de apoio? Antes de ser liberta, você teve algum tipo de suporte, alguma preparação? E como funcionou isso para você? Tinha apoio psicológico lá, por exemplo? Então, tinha... A gente tinha um psicólogo, né? Tinha plantão. Um dia era uma, outro dia era outra. Tinha uma que eu chegava lá toda mutilada. Eu me mutilava dentro da cadeia. Eu chegava lá, ela já falava assim, toma, me dava um pacote de remédio. Vai dormir e tá tudo certo. A outra não. Ela sentava, ela conversava, ela falava que ia falar com a nossa família, ia trazer uma resposta. Sempre conversa com a gente, sabe? Eu chegava lá, ela falava assim, cara, eu não vou te dar remédio. Você vai voltar pra cela. E conversava mesmo, sendo uma psicóloga. A outra já dava muito remédio, e era o que a gente queria no momento. Remédio pra topar e pra dormir. Só dormir, entendeu? Eu fazia um coquetel. Tomava 7 remédios, um de cada, e dormia, apagava.
dormia 2, 3 dias. Mas era comum você conseguir acesso a esses medicamentos? Então, não era pra ser. Porque só quem pode ter esse acesso a remédio é quem tem receita médica. Porém, quem vai lá com a receita médica pega, quando entra na cela vende. Pra gente que não tem. Então, eles acabam não nem tomando direito. Eles tomam 1 ou 2, mas começam a vender. E a gente vai comprar, porque a gente quer dormir. A gente quer que a hora passe, porque a hora lá dentro é parada. Você não faz nada o dia inteiro. Você fica com 60 mulheres, uma tá brigando, a outra tá orando, alguém tá... Sabe? É todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo ali. Você fica meio louca. E vocês não são estimuladas a ir pra escola ou fazer cursos? Não, você vai falar assim, eu não quero ir pra escola hoje. Tá bom, não vai. Era pra ser obrigatório ir. E mas não tem curso nenhum lá de especialização de nada pra vocês? Não sei hoje. Na época que eu estava, não assim, tinha. Eu não sei no presídio que você ficou, mas, por exemplo, eu tenho um cliente que dentro da penitenciária fez cursos de pintura automotiva. Eu acho que é mais a cadeia de homem tem isso. A cadeia de homem tem mais. E aí eu ia entrar nessa questão. Lá eu fiz uma pesquisa. É grande. Podia botar pra gente pra plantar, fazer cabelo. A gente fez uma pesquisa aqui mostrando o índice de reincidência. Na verdade, a gente fez essa pesquisa, não, né? A gente consultou uma pesquisa que foi feita pelo DEPEN nos anos de 2010 a 2021. E pelo gráfico que a gente conseguiu fazer com as informações que constam na página pública, o índice de reincidência, ele cresce no decorrer do tempo após a soltura. Então, pelas informações desse site, eu posso compartilhar o link aqui para quem tiver interesse depois, ou aqui no chat, ou na nossa página. Com 1 ano após a soltura, 21,2% dos egressos cometem a reincidência. Com 2 anos, 26,8% vão para reincidência. 3 anos, 30%, 5 anos, 33,5%, e aí o próximo, 37,6%. Não, isso já mostra que não está funcionando. Porque a lógica seria, assim, você tem que separar as pessoas em 2 grupos, né? A pessoa que é má, que ela é má mesmo, porque a gente sabe que existe. Aquela pessoa, ela é má. Ponto. Ela vai sair, ela é imediato, ela vai sair, ela já vai imediatamente voltar para a vida criminosa. E tem aquela pessoa que errou. Gente, as pessoas erram. Exatamente. Elas erraram, elas foram punidas, elas foram responsabilizadas e elas têm o desejo de tentar voltar para a vida normal, né? Ou entrar na vida normal para quem nunca teve a vida normal. E aí esse gráfico, esses índices, eles mostram que se elas não voltam imediatamente para o crime, elas voltam ao longo dos anos, passando-se após a soltura. Isso só comprova, pelo menos na minha interpretação, que existe uma falha do sistema que essa pessoa não consegue se reinserir. Porque se ela tivesse ali apta, capacitada e com oportunidades para entrar no mercado, para ser acolhida por uma família, pela família dela, psicologicamente, medicamente, enfim, tudo que é necessário para o ser humano, e tem que bancar tudo isso. Ué, o preso custa, quanto que custa uma pessoa gente, presa? é mais barato promover isso para a pessoa não voltar para o sistema. E é mais humano, mesmo, né, gente? Não, mas mesmo para quem pensa em dinheiro. Financeiramente, ok, faça o cálculo. É mais barato essa pessoa sadia e vivendo bem e não cometendo crimes contra as outras pessoas na rua. E esse gráfico só mostra que isso não acontece. E assim, é aquela coisa, hoje você tem programas no Conselho Nacional de Justiça em que você faz parceria com empresas, você faz parceria com prefeituras, com governos, que você faz a reinclusão das pessoas que vêm do sistema carcerário e que é provado que quando há essa reinclusão dessas pessoas, cai para 20% dessas pessoas que voltam a cometer um crime. Porque é dado uma chance. Sabe quando eu conheci essa moça? Eu tava numa sala, me chega essa... Ela é linda, gente. Pessoalmente, vocês virem, é linda. Já no vídeo ela é linda. No vídeo, pessoalmente, ela é linda. Vem essa menina com uma bermuda cheia de tatuagem e um vagalume piscando no tornozelo. Era a tornozeleira eletrônica. Eu tô na sala, ela passa e me chamou. Primeiro, atenção. Ela é muito bonita e me chamou a atenção da tornozeleira. A primeira coisa que eu pensei, porra, essa mulher deve ser porreta, né? Porque é a corajosa. É daquelas que eu gosto. É daquelas que eu gosto, é corajosa. E aí, quando ela passou, virou um futrico na sala. Não, vocês viram ela tornozeleira? Eu falei, que bom, né? Ela tá vindo trabalhar, né? Ela tá... Mas sabe lá o que ela fez? Eu falei, não importa, ela tá reescrevendo. Então você tem o preconceito, que é uma coisa
absurda. Como é que você... Tem uma parte que é preconceito, tem uma parte que é medo também, né? Vai junto. Não, Medo, tem, curiosidade. gente. Não, eu tô falando por mim, gente. Tem o preconceito, mas tem medo. Tem o medo eu tenho aquele receio ali. A gente no corredor do fórum, eu tô lá, passa, a pessoa super escoltada, eu falo, caraca, tomara que não dê merda aqui. Mas então, é isso aí, a gente acha as coisas. Porque a gente não pode julgar. Claro que não. Tipo assim, a gente vai olhar igual eu. Eu nunca matei ninguém. Tá entendendo? As pessoas me olhar e falar, nossa, deve ser perigo. Deve não. Procura saber o motivo primeiro. Pra depois. Portanto que tem pessoas que me viam na rua de tornozelo e falam assim, eu posso. O que aconteceu? Eu posso tocar nela? Tipo alienígena, né? Tipo assim. Não, Mas eu depois conheci ela, deixa eu ver. Põe pra mim. Eu até entendo a curiosidade, porque não é normal ver uma pessoa com um negócio desse tamanho na perna, desnecessário também, um bagulho daquele Graças a tamanho. Deus não é normal, né, gente? Porque se a população toda tivesse assim... Mas tem muita boa parte da população que não tem, que devia estar, mas consta. Né? Verdade. Aí eu ficava, pode ver e tal. Só que tinha pessoas que me seguiam na loja. Que às vezes falavam assim, gente, eu não roubei, não vou nem roubar, eu nunca roubei. Tá entendendo? Aí me seguiam na loja, ficavam me olhando de torto. Quando eu passava entre duas pessoas que eu já sabia que tava comentando, eu já virava pra trás e perguntava, quer saber como é que eu vou conseguir isso aqui? Já com uma cara meio de maluca. Por quê? Putaça, né? Não, mas é porque eu tinha acabado de sair. Passou-se um tempo, já fiquei de boa. Porque eu saí, gente, ainda saí me mutilando, ainda saí tomando remédio. Foi minha pergunta, como que você saiu, né? Então eu ainda saí tomando muito remédio. Então eu vivia dopada na rua às vezes. Aí começaram a falar, cara, para de tomar remédio, não tá na cadeia mais. Você não precisa dormir, você tem que viver e tal. Aí eu comecei a deixar o remédio de lado, não me mutilar mais. Porque eu tinha um problema, tipo assim, se eu quisesse brigar com você, eu não pudesse, eu ia me cortar. Se você me estressou, eu vou me cortar. Muitas adolescentes estão passando por esse problema Sim. hoje, né? E não resolve nada. Não, eu me cortava e continuava preso no mesmo lugar. E você quando foi procurar emprego, você conseguiu emprego? Então, eu fiquei 3 anos, né, de tornozeleira. Eu fiz um... eu vou até falar o nome lá no Alfa Park. Falo mesmo, que eu falei pra mulher que eu ia voltar lá. Só pra falar. Sendo cliente muito rica. Tá? Eu falei pra ela. Ela Promessa é dívida. Com certeza. Ela me mandou uma mensagem, eu tava num grupo. Aí eu falei pra ela, pô, ela assim, tô precisando de um freelance. Eu falei, eu quero, porque eu não conseguia trabalhar de carteira assinada, nunca. Então eu falei, vou por outros meios. Comecei a vender lingerie, vender calcinha, vendia salgado, pastel, tudo em casa, porque eu não conseguia um trabalho de carteira assinada. E a hora que eu entregava o currículo. Beleza. Fui fazer o freelance. Fui de calça jeans, né? E tal, ela não tava lá. Aí me deram um macacão, que era pra trabalhar com as crianças. Podia colocar por cima da roupa mesmo. Coloquei de boa, trabalhei. No final da noite ela agradeceu, falou que fui maravilhosa. Dos brinquedos. Isso. Só pra olhar as crianças, entra pro brinquedo. Sim. Né? E trabalhei lá de boa. No final da noite ela me pagou, Não, ela não me pagou não. Ela falou assim... Aí eu fui embora. Ela mandou mensagem, ela... E aí, gostou do trabalho? Eu falei, gostei, muito obrigada pela oportunidade e tal. Ela, que bom, mas você pode voltar? Não sei o que é. Só que eu sempre gostei de ser transparente. Por quê? Eu assinava de 3 em 3 meses. Isso aqui podia vibrar. Ou ela podia olhar pra minha perna ver se um negócio quadrado e ia falar que eu tava mentindo. Então eu fui bem sincera. Falei, olha, eu tô de tornozeleira, fui presa por isso, mas tô na rua, mudei. Aí ela ficou, acho que uns 10 minutos ali sem falar nada. Depois mandou uma mensagem assim, a gente não pode continuar com você na empresa, porque você vai manchar a empresa, o nome da empresa. Por isso, gente, a advogada falando agora. Não é, atenção, amor? A advogada, meu cartãozinho. Não é? Tô brincando. Mas Isso é vamos lá. absurdo. Ela mandou isso pra você por escrito? Isso Eu cheguei a mandar pra minha ex-advogada. Porque isso exatamente, isso é assim, né? Eu ainda falei, eu vou processar ela. Ainda falei, não pelo fato que eu queria ganhar dinheiro, mas porque é um absurdo. Cara, é um absurdo. E eu chorei, eu tava com muito ódio. Eu levantei e socar a cara dela. Porque ela tava me julgando uma coisa que, cara, ela falou que ela falou assim, imagina os pais vendo você com uma tornozeleira cuidando dos filhos deles. O que eles não vão achar? Vão achar que você tá trabalhando. Falando assim, aí ela foi e falou assim, me passa o seu Pix. Aí foi, me pagou a minha diária e não voltei mais, porque eu tinha trabalhado muito bem. Mas aí, como eu tava tornozeleira, não servia pra ela. Aí eu escrevi um texto, não xinguei em nenhum momento, só falei pra ela, muito obrigada, tá? Mas eu vou dar a volta por cima e tal. E eu vou voltar aí, tá? Como cliente, vou levar minha filha pra brincar aí. E você vai me ver como cliente, tá? E muito rica, meu amor, que eu vou crescer nas redes sociais, falei pra ela. A pergunta que não quer... Você já voltou lá? Ainda não. É fofoca. Mas eu vou voltar. Tô ansiosa pra voltar, não voltei ainda. Quero ver a cara da pessoa. Né? Aí fiquei de boa. Aí teve um outro rapaz que era amigo da minha sogra, me deu a oportunidade de trabalhar como freelance. Fiquei 4 meses trabalhando lá no Paraíso. Eu tinha horário.
Eu tinha que ficar até 10 na rua, eu ficava até meia-noite. Isso com medo da minha turma... Descumprindo o horário porque eu precisava trabalhar. Ele não tinha como ele me liberar 10 horas. E quem ia ficar até meia-noite? Sendo que ele tava me pagando. Sim. Aí eu falei, ai, cara, se Deus quiser, Deus... Eu ainda falava, Senhor, você tá vendo? Eu não tô fazendo nada de errado. Eu não tô saindo pra baile, não tô fazendo... Eu só tô trabalhando. Sim. Chegava meia-noite com medo de entrar pra dentro de casa. Ele falou assim, Camila, pode carregar. Deixava eu carregar minha tornozeleira lá. Super tranquilo. Deixou eu ficar trabalhar lá. Até que eu fui no shopping. Dentro do shopping. Meus ex-patrões, eu entreguei um currículo. Aí o cara falou assim, pode vir daqui a pouco, 1 hora? Aí eu falei... Tá, posso. Aí toda animada, né? Fui em casa, eu troquei de roupa e fui lá. Aí cheguei lá, ele sentou e falou pra mim assim: você vai trabalhar na cozinha, auxiliar de cozinha. Eu falei, tudo bem. Ela lavar a louça e tal. Falou assim. Aí eu falei, tá, pode ser. Ele falou assim, eu falei, só tem uma coisa pra te falar. Eu sou tornozeleira. Não tem problema não. Aí eu, dei certeza, ele não tem nada, pode entrar. Fui, trabalhei, bacana, de boa. Aí depois, no outro dia, aí eu já não fiquei mais lavando louça, eu fiquei arrumando a comida, fazendo aqueles pratinhos bonitinhos. Aí meus patrões chegou, conheci eles. Aí eu chamei eles pra conversar. Eu falei, eu sou tornozeleira. Expliquei a minha história pra ela. Ela falou assim, eu não quero saber o que você fez pra trás. Você não tá aqui querendo trabalhar? Cara, acabou. Ela me ganhou ali, os dois, entendeu? E eu mexia com dinheiro, eu mexia no caixa. A chave da loja ficava comigo, eu levava pra minha casa. Beleza, tinha câmera, sabe? Quando a pessoa quer fazer, ela sempre dá um jeito. Sim. Portanto que foi 2 pessoas mandadas embora lá roubando. Sim. Tá entendendo? Aí eles falaram, não quero saber. O importante é que você vai estar aqui. Aí fiquei lá durante 9 meses. Eu saí de lá porque eu comecei a estourar na internet. Então eu sempre tive um sonho de trabalhar com a internet. Ficar rica e famosa e voltar no no brinquedo. Né? E aí eu falei pra eles, eu agradeci muito a oportunidade que eles me deram. Eu nunca vou esquecer, porque, né, foi 3 anos de nunca conseguir um trabalho e eles me deram. E, cara, eles viajavam, sem problema nenhum, sempre foram muito tranquilos. Você tá há quanto tempo já sem tornozeleira? Vou fazer 4 meses. Tem uma filmagem maravilhosa dela, no dia que ela tirou a tornozeleira, tá? Todo mundo que conhece a Camila. A gente faz questão de postar essa cena, porque essa cena representa um sucesso. Um sucesso, sim. Aí, e lá, se você vê os comentários do meu perfil, tá assim, daqui uma semana ela tá de novo. Tô 3 anos. Que maldade. Tá entendendo? Não, e fora lá, ela é filha do Lula, ela é um macaco de tornozeleira, é tudo isso. Aí eu ficava assim... Pessoas legais, pessoas legais que estão bem na vida, não, né? E eles que me ajudaram, amor no coração. Amor, né? Eles me ajudaram a crescer. Que eu falo, os haters ajudam a gente a crescer. Porque sempre vai ter alguém que vai simpatizar com você, vai gostar da sua história. Sim. E sempre alguém... Você não pode ter sido preso, mas tem um primo. É igual tem gente que me segue que nunca teve um problema na justiça. Mas fala, eu gosto que você mudou. Não, é o que eu recebo muito. Né, Camila? E o exemplo da Camila para os adolescentes, para crianças e para mulheres também que estão no tráfico, está sendo muito positivo. Então ela estava me contando, né, que tem pessoas que te procuram, que dizem que não saíram dessa vida, ou te mostraram para os filhos para não. Eu gosto muito quando a mãe me chama falando assim, igual eu tava no Mercado da Alegria. Aí uma menina tirou foto de mim escondido e me marcou. Aí eu tava na fila, aí eu olhei assim, eu falei, gente, tem alguém tirando foto de mim, comecei a procurar, assim. Aí eu vi a criancinha ali, aí eu fui lá, dei um abraço nela, ela falou assim, aí já tinha mandado mensagem pra outra. Aí tá, tô lá fazendo a compra, daqui a pouco chegou uma mãe com 3 crianças, com 3 adolescentes. Ela tava até assim, ó, eufórica. Aí eu falei, oi, ela, cara, eu vim lá da Baixada Olaria pra tirar uma foto com você, porque as minhas filhas estão loucas atrás de você. E sabe, ela trouxe os filhos dela pra tirar foto comigo, pra falar comigo, eu acho muito legal, porque a gente quer mãe, a gente quer o melhor pro nosso filho. Então se eu quero o melhor pra minha filha, eu não vou querer que minha filha fique perto de pessoas que é ruim. Lógico. Então eu vejo que eu tô no caminho certo. Tá no caminho bom, né? E Camila, me conta, agora você vai dar palestra, tá se preparando para dar palestra? Tô. Nossa, eu tô louca pra trazer ela pra Itatiaia dar palestra nas escolas, cara. É tão necessário, né? Então, final, agora, quando voltar às aulas, eu vou terminar de organizar as coisas onde a minha filha estuda. Eu vou dar uma palestra lá. Eu vou assistir, vamos assistir? Claro, óbvio, eu vou ser convidada. Eu vou com prazer. Gente, é tão importante que as pessoas tenham um olhar com mais empatia para determinadas coisas. Se você pensar que a maioria das mulheres que estão... 96%, eu vou falar de novo, 96% dos homens, das pessoas que estão encarceradas são homens. 4% das mulheres, um monte de mães. Tem pessoas que ela estava contando que têm os filhos na cadeia, depois de 6 meses são separados dos seus filhos. Se ela não tem família, a criança vai para um abrigo, doação. Né? Ou para doação. Elas já passam uma coisa... Se você olhasse para você... O que você diria pra você atrás? Se você fosse... Não faça essa merda. O que você falaria pra essa menina lá de trás, cara? Falar pra ela assim, cara, você vai ficar 5 anos na cadeia sozinha.
vai passar o pão que o diabo amassou, você vai ficar abandonada. E sai desse caminho, hein? Pelo amor de Deus. É tão importante, né, essa segunda chance. É importante que as prefeituras, os vereadores tomem intento nessa vida e tragam esse projeto do CNJ para cá. Porque são mulheres como ela que tem uma filha para criar, né, a filha dela tá indo morar com ela, Carmen Lúcia, linda, uma menina, uma graça, primeira aluna nas escolas, ganhou um prêmio. Ela é muito inteligente. Hoje a mãe, ela olha para a mãe dela e tem um orgulho. Isso é tão importante. Todo mundo erra nessa vida, né? E para as pessoas terem conhecimento, existem dados, né? Existe um levantamento de quantas políticas públicas para egressos existem no país, né? E quais são as entidades que promovem isso. Uma política estadual, uma federal, algumas de ONG. Mas de todas, só tem 2 políticas que são focadas em gênero, sendo que a gente sabe que é óbvio, e essa é a graça do mundo, né? As diferenças entre os homens e as mulheres, não é que um não pode fazer o serviço do outro, mas as aptidões são diferentes, né? Os interesses são diferentes, as habilidades são diferentes, e quando a gente não traz essa ótica na política pública, principalmente focando em detentas e agora egressas, que são mães, né, e já não tiveram a oportunidade de ter essa convivência, isso é um prejuízo muito grande. Até a gente teve recentemente uma questão até no município de Itatiaia, né, Paty, que a gente já estava conversando sobre fazer esse encontro, esse bate-papo aqui. Foi. E, curiosamente, veio uma notícia, eu não vou citar nomes, porque a ideia é que não são pessoas, eu sempre falo isso. Aqui a gente não quer falar de pessoas, mas de histórias, de fatos. Veio a notícia de que, por unanimidade, estava sendo aprovado uma proposta, uma indicação. Pessoas que tivessem ficha criminal não poderiam trabalhar na prefeitura. Não era bem exatamente isso, mas era uma coisa tinha que levantar antecedentes, exatamente. Ficha, enfim. E aí, nessa atuação, a gente se falou, tipo, o que é isso? A gente entrou em contato com esse vereador e eu questionei muito ele e mostrei o outro lado. E aí ele parou, caiu a ficha e falou, não, realmente não tá. Mas não entrou com outro projeto. Ainda. Mas quem sabe, assistindo este podcast, ele compreenda a importância disso. Inclusive, tem esse projeto do CNJ, diz que 2% das pessoas egressas, por exemplo, vai uma empresa que fez licitação na sua cidade, ou vai uma empresa que vai se estabelecer aqui, tem que botar assim 2% egresso do Existem programas maneiríssimos. A gente vê tantos programas evoluindo no país no sentido de acolher, de receber, de abrir o espaço para as pessoas se desenvolverem porque poucas pessoas assim conseguem sair passando por isso tudo que você relatou porque aqui. Ela tá falando pra gente, a gente nunca vai dimensionar 365 Não, lei, para as pessoas ficar muito claro. A gente não tá falando de sair da prisão. Prisão, ela foi punida pelo crime que ela cometeu. Não é sobre tortura também, exatamente, né? Não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando de ter passado por isso que não deveria ter passado. Pela forma que foi conduzido esse tempo de reclusão, ou para quem é detenção. Enfim, uma vez superado isso, se essa pessoa não tiver um acompanhamento, e aí você teve estado de espírito e motivação, e lá sei, eu falo, tirou do estômago, do intestino, lá sei como, vem da alma, uma motivação e uma força para poder começar. É o que eu sempre falo, o sistema não ressocializa. Claro que não. O sistema não ressocializa, porque coisas que não podem acontecer, acontecem lá dentro. Coisas que não era para ter lá dentro, tem lá dentro. Então o sistema, ele é sujo, ele é covarde. E por que você não corrompeu? Por que você acredita que mesmo com tudo isso, você conseguiu sair e não reincidir no crime? Porque eu vi que aquilo não compensa. Cara, quem é louco de voltar pra lá, eu sei tudo que eu passei. Comer comida azeda, dormir com fome, dormir com frio. É muito ruim, entendeu? Então, fiquei longe da minha filha. Queria tomar um vento. Eu não sabia o que era sentir um vento no rosto. Só trancada dentro de uma cela. E a sua filha? Como foi o reencontro com ela? Então, a minha filha... Irmãozinho, eu preciso. Foi tranquilo. Eu saí no Natal, né? Tranquilo, pô. Não dá pra dizer que tranquilo, cara. Tranquilo não. Eu saí 7 dias,
né? Meu primeiro VPL. A diretora da semiaberta é uma mulher maravilhosa. Ela me ajudou muito. Ela fez eu trabalhar lá em Petrópolis, no deslizamento que teve. O juiz pediu 10 presas com comportamento exemplar na cadeia. E ela olhou pra mim e falou, cara, você tá muito tempo na cadeia. Você não tem uma parte. O que você tá fazendo aqui ainda? Vem cá. Aí me chamou. Aí eu contei minha história. Falei, cara, eu nunca tive visita. Minha avó tem quase 100 anos. A minha filha tinha 3 anos quando eu fui presa e tal. Não. Aí ela falou, não, vou te ajudar. Aí ela foi e colocou meu nome pra trabalhar. O juiz analisou e falou, tá, vamos botar ela pra trabalhar. Trabalhei durante um mês lá. Juntando roupa, sapato. Tava muito ruim a cidade, muito destruída mesmo. Aí veio meu VPL. Dia 24 de dezembro eu saí. Explica pra galera que tá é ouvindo VPL? o que é o VPL. Então, o VPL é que você sai, visita periódica ao lar, né? Você sai, fica 7 dias na rua, em datas comemorativas, e volta pra cadeia. Eu saí dia 24. Quando eu cheguei, minha filha sempre falava assim, eu falava, Carminha, no Natal eu vou chegar. Aí passava o Natal. Tadinha. Aí ela, mas mãe, você falou que no Natal você tava aqui. Eu falava, mas não deu esse Natal. E sempre ficava. Aí eu falei pra ela, isso eu não vou falar. Falei, vamos esperar chegar, e se eu for de sair, né? Aí eu saí. Quando eu cheguei em casa, ela tava dormindo com uma foto minha, me esperando. A avó dela falou que ela dormiu de tanto esperar, né? Eu cheguei, acho que era 10 horas da manhã. Aí ela me viu, já me agarrou aqui, a gente ficou ali por um bom tempo, deitada, chorando, né? Aí ela queria me mostrar tudo. Sei escrever, sei andar de bicicleta, sei comer isso, sei falar aquilo, sei dançar. Queria mostrar tudo, eu já não sabia nem o que eu tava fazendo. Aí fui ver minha avó. Minha avó já tava com 100 anos, né? Eu fui presa, ela tava com 95, fiquei 5. Aí, quando a minha avó me viu, ela já não falou mais. Ela perdeu a voz. Um dia antes ela tava falando. Quando ela me viu, ela parou de falar. Emoção. Aí, beleza. Aí passou, quando foi dia 29, ela morreu. Nossa. E dia 30 eu tive que voltar pra cadeia. Nossa. Ai, Camila. 8 horas da manhã, foi pro hospital. Eu cheguei lá, aí chamaram aquela mulher, assistente social do hospital. E eu tava meio alterada. Eu saí da cadeia, né? Falando alto, que lá você tem que gritar. Sim. Falava alto e tal. Aí eu falei, mano, não quero falar com você não, quero ver minha avó, tal. Ela, calma, eu falei, cara, eu quero ver minha avó. Calma, né? Né? Calma. Ela não tava entendendo. Eu comecei a falar, mano, eu tava na cadeia. Você não tá entendendo. Eu já tava falando pra ela, eu tava na cadeia, cara. Cadê minha avó? Aí ela já falou pra mim assim, ó, sua avó morreu. Ela já falou assim, ela foi bem clara. Nisso eu já vi um bisturi. Já enfiei no meu braço. Aí já comecei a me cortar ali. Aí já me chamaram, pegaram, já me deram um remédio. Aí foi ficando... Aí quando eu vi minha avó ali, acabou. Falei, não acreditava que tinha acontecido aquilo. Sempre sonhei em sair da cadeia. Mas enfim, ela descansou, né? Vem aqui, meu bichinho. Vem cá. Já passou. Pensa agora que você tá com uma filha linda. Carmen e Lúcia linda, essas duas andando de bicicleta na rua. Mostrava o que é você curtir a liberdade. Elas ficaram hospedadas na minha casa. E foi um momento assim que a gente foi muito gostoso, foi, né? Maravilhoso. Porque a gente viu não só esse reencontro, né? Porque estavam muito tempo longe, mas ela já estava um tempo. Mas assim, da filha estar curtindo, vendo a mãe, estar admirando a mãe, de você ver aquele olhar da criança pra mãe, aquele olhar assim de, pô, é minha mãe, sabe? Tipo, minha mãe tá aqui, minha mãe. Aí, meu irmão chegou lá no hospital e eu falo, aí ele falou assim, cara, amanhã eu tenho que voltar pro presídio. Eu falei, mas eu quero enterrar minha avó, né? Aí ele foi lá em cima no alto espaço, conseguiu, foi pra enterrar minha avó às 5 horas da tarde. 4h30, né? Aí enterramos minha avó, eu tava meio dopada ainda pelo remédio que me deram no hospital. Aí fui pra casa dormir. Aí eu, no cemitério eu falei, não vou voltar pra cadeia não. Tá maluco, minha avó morreu. E aí ele, não, cara, tá acabando. 5 anos, você saiu. Mais um VPL, talvez o juiz já te libere. Aí eu fui pra casa, dormi. Outro dia ele foi lá, vamos embora pro Rio. Aí me levou na rodoviária, peguei o ônibus, fui pro presídio. Nisso a diretora do presídio já sabia, que já tinham ligado avisando, olha, a avó dela morreu e tal. Ela me recebeu entrando no presídio. Aí ela, cara, tô muito feliz que você voltou, você merece. Tô muito feliz mesmo você ter voltado. E você pode ficar deitada, porque o confere tem que ser em pé. É a hora da guarda. Então ela falou, você não precisa levantar, pelo menos nessa primeira semana. Eu já vou deixar avisado que você perdeu sua avó. Aí fiquei.
assim, uns 5 dias mal mesmo, tomando remédio. E as pessoas super me acolheram. De lá, super respeitaram, fizeram uma oração pra minha avó. Aí falava, gente, a menina tá de luto, vamos evitar gritaria e tal. Aí veio o VPL de Páscoa. Aí eu saí de novo no VPL da Páscoa, fiquei mais 7 dias na rua, voltei. Aí pra Carmen também foi um pouco difícil, né? Que eu falei, vou ter que voltar. Ela, mas por que você vai ter que voltar? Eu falei, porque eu tô de VPL, eu explicando bem claro, porque eu sempre fui bem claro com ela. Importante. Né? Ela saber, nunca... Falei, é assim, eu fui preso por tráfico, eu vendia droga, tá? É errado fazer isso. Então eu tô saindo porque o juiz falou que eu posso ficar 7 dias na rua só, pra ele ver se eu tô bem. Então agora eu vou ter que voltar pra esperar mais um pouco. Sempre fui assim com ela. Aí no Dia das Mães eu saí de novo. Passei o Dia das Mães com ela e falei, ó, vou voltar. Falei, mas deve ser o último agora, dito e feito. Quando foi dia 26 de abril, de março, aí eu tava trabalhando em Petrópolis ainda. Aí quando eu cheguei no presídio, a diretora falou assim, ó, tem um alvará na casa. Nossa, o coração de todo mundo já ficou assim, ó. Caraca, cara, e ninguém sabia quem que era, né? Aí todo mundo... Tipo assim, não é que não passava pela minha cabeça que eu não ia embora, mas... Sei lá, sabe? Não passa assim... Aí entrei pra cela. Você busca não criar tanta expectativa porque pra não sofrer tanto. Espero quando vier, vai vir. Eu vivi um dia de cada vez lá dentro, entendeu? Aí eu fui pra cela, tomei banho. Tô tomando banho, tô toda ensaboada. Tava minha amiga Gabi, que hoje eu sou madrinha do filho dela, conversando comigo assim. Aí a polícia instalou a grade, né? Que ela abriu o cadeado. Ela chegou na sala já com papel na mão, assim. Pô, cara, ou sou eu ou é você. Aí ela falou assim, galeria cela 5. Era a minha cela. Camila Miranda, já. Aí ela, vai embora. Aí eu falei, mentira, eu comecei a chorar, mano. Aí peguei minha roupa, subi na cama, peguei minha Bíblia, minha foto e saí. Minhas amigas tudo chorando, a cadeia trincou, balançaram muito a grade, a polícia, eu vou desligar a luz. Aí eles, tá maluco, cantor, vai embora. Começaram a balançar muito. Aí eu saí. Se você pudesse mudar alguma coisa no sistema, na política, fora o óbvio, né, Camila? Ah, não ter comida melhor, não, alguma coisa de política pública, seja para impedir essas pessoas de entrarem nessa vida ou para facilitar a vida lá dentro de uma forma adequada, com a punição, óbvio, ou para após a saída da pessoa. O que você mudaria? Já pensou nisso? Não muito, mas eu colocaria curso lá dentro pra ocupar a cabeça das pessoas que ficam aqui, ó, mente vazia, a oficina do cão. Ainda mais você conversando com várias mulheres de todo tipo lá. Elas te dão ideias que você fica assim, vou fazer, né? Eu colocaria uma ambulância lá dentro, 24 horas. Que não tem? Colocaria uma ambulância lá dentro, 24 horas. Por quê? Da última vez que eu tava lá, a presa saiu com o neném já nascendo. Oi? O neném já tava com a cabeça pra fora. Porque até o sói chegar, o sói é dentro do complexo. Então, até chegar lá. E às vezes eles vêm marolando. Não, e pra quem não conhece, o complexo é gigante. É imenso. Eles ficam lá na unidade deles. Ah, tá. Aí o presídio liga e fala, ó, tem uma presa que tem na luz. Ah, tá, tem uma presa que passando mal, tá bom. Teve uma vez que eu passei mal, 5 horas da tarde, 10 horas da noite chegou o UPA. Eu tinha morrido. Morri, vivi e fui pro UPA. Pra quê? Entendeu? Você não pode negar. Se você nega, você toma uma parte. Então teria que ter uma... Pelo menos pras grávidas. Nem vou dizer a gente, tá? Mas enfim. Tinha que ter uma unidade ali, 24 horas. Uma ambulância, quem passou mal, vamos agora pro UPA. Acompanhamento para essas grávidas existia? Existem. Elas são... você falou, acho que a gente não estava transmitindo ainda. Elas são bem tratadas, assim, a comida delas são super boas, nunca veio azeda. Entendi. Ela tem acompanhamento, vai fazer ultrassom. Não, elas são tratadas normal, né? Normal. Elas são bem tratadas. Eu acho que como todo mundo deveria ter sido tratado. Exatamente, porém acho que elas têm privilégio por estar grávida, né? Mas aí eu colocaria a ambulância. E isso. Aqui fora eu achava que a população tinha que julgar menos, dar oportunidade. Eu sei que não tá aqui, né? É difícil. Eu mudei. Mas tem que acontecer. Ou eu não vou mudar. Mas eu sou uma pessoa de dar oportunidade. Por mais que eu não te conheço, se você errar uma vez comigo, acabou. Você parte do pressuposto... Presunção de inocência. Eu já né? tive acautelada, ex-detentos, aliás, vários momentos trabalhando na minha casa. Então eu acho que assim, é uma questão de você dar a chance. Porque às vezes você olha e fala assim, cara, meus ex-patrões falavam assim, você trabalha melhor que essas pessoas que nunca foram presas. Eles falavam pra mim. Porque eu tava o meu melhor ali, porque eu queria dar o meu melhor. Você precisava daquilo ali, e tem pessoas, eu tenho amigas em comum que estavam presas na cadeia comigo, que são aqui de Resende. 2 delas não conseguem um trabalho, por estar de tornozeleira. Só que, graças a Deus, as ações são tranquilas. Só que tem a mãe, tem o pai, tem a avó, alguém que dá um suporte. Cara, eu saí da cadeia, não tinha uma roupa.
Foi 5 anos. Isso pra mim, ela não tinha... Foi 5 anos. A roupa tava toda mofada. Porque minha avó era cadeirante. Minha avó dependia dos outros. E tinha umas pessoas que cuidavam da minha avó que ainda roubava a minha avó. Pra piorar. Então, pra piorar a situação. E minha roupa ficou tudo lá jogada. E quando eu saí depois de 5 anos, eu não tinha uma calcinha. Eu já tinha me adaptado com isso, porque na cadeia eu também não tinha. Então pra mim foi fácil eu usar a roupa de alguém. A minha ex-sogra foi numa loja e comprou R$200 de roupa, aquelas roupas de R$10. Comprou uma calcinha que nem servia, comprou um tênis, uma havaiana. E pra mim tava tudo bom, porque foi 5 anos vivendo sem nada lá dentro. Os parâmetros mudam, né? São as pessoas que não tem ninguém. Eu tive ali, graças a Deus, a minha ex-sogra, que eu fiquei na casa dela. Porque se eu não tivesse ficado com o filho dela. Mas não existe, então, nenhum tipo de projeto para acompanhar e para facilitar essa reintegração do egresso no tem mercado de trabalho? E antes só de você começar, alguém perguntou aqui, André perguntou no chat, o que é SOI? O carro da SOI é o carro que transporta os presos. E uma coisa também que eu mudaria. Mudaria assim. O carro da SOI tem duas repartições. Uma aqui e uma aqui. E no meio, né, tem tipo uma parede. Aqui vai a maioria dos homens e aqui vai as mulheres. Ali dentro cabe 5 mulheres. Vamos colocar 6. Até 6 Camila, concordo. Eles colocam 10 mulheres lá dentro. 15 mulheres algemadas. Latinha, né? Você fica dando uma sardinha enlatada. Eles massacram mais os homens. Da última vez que eu fui pro UPA, eu tava lá, a mulher tava amassando a minha cara, assim, ó. Tava todo mundo amassada. E eles falaram assim, ó, empurra aí. Isso vai porque, empurrando. Supostamente, né, são os serviços especiais. Essa é a especialidade do serviço. Tá entendendo? Aí acontece o quê? Uma presa vomita. Acabou. Eles andam no carro da SOI como se eles estivessem numa Fórmula 1. Eles vão daquele jeito assim, ó, e balança. E ainda algemada. E quando eles não algemam você, de caranguejo, todo mundo com a mesma presa com a mão pra trás. Você não tem movimento com o braço, seu braço chega a dormir. Nem pra se segurar, né? Não, e você vai caindo. Você não vai cair porque não tem pra onde você cair. Entendeu? Então isso pra mim também é desumano. Isso é muito perto de tortura, eles estão transformando um bicho, uma vaca, um boi. Isso pessoas. não reabilita ninguém. Por isso que esse caso é o que eu mais falo. Na sexta-feira cantou o alvará de uma menina que ela chorava pra caramba na cadeia. Ela era um 5-5. Um 5-5 é quem rouba sem arma, né? Porque as pessoas perguntam. Do que um 5-7. Ela fazia muito assalto. Portanto que ela foi pra cadeia com cordão. Ela engoliu um cordão. Chegou na cadeia, ela vomitou o cordão. Ela foi embora na sexta. Segunda-feira ela tava na cadeia de novo. Foi pra 3 dias, cara. Você tava chorando pra ir embora. Ela, cara, tive que meter a mão de novo. Não tinha o que fazer. Não tinha família, não tinha suporte, não tinha... Acho que não tinha. Aí eu falei, eu querendo uma oportunidade de você indo e vindo várias vezes. E como é que o sistema também solta várias vezes? Solta, vai embora, vai... Em 3 dias, cara, na rua. É a falha, né? Aí essa pessoa que já a gente fala que é o habitué, né? É o habitué da delegacia. Mas o que eu falo, tem pessoas lá dentro da cadeia que elas são felizes. Não é que elas são felizes lá dentro. Estão satisfeitas. Mas elas estão bem com a vida que elas vivem, sabe por quê? Nem sempre elas vão comer a comida azeda. Porque essas que estão bem lá dentro, é sempre uma covarde, é sempre uma que vai te bater muito, vai tomar suas coisas. Elas sempre que vão estar fazendo dinheiro girar na cadeia. Para as pessoas saberem, assim, existe um comércio dentro da cadeia. E aí eu vou falar agora na qualidade de advogado, né? Primeiro que a estrutura é ruim para todo mundo, até para o advogado. A gente entra no complexo, quando a gente vai falar com o nosso cliente, é uma imoralidade. Exatamente. Então, assim, primeiro que não tem sigilo, não tem privacidade para você conversar com seu cliente, não tem onde você sentar, sentar para anotar, fazer uma anotação, em pé, e você tem que fazer o atendimento ali para saber o que aconteceu, para entender como é que está acontecendo lá dentro, enfim. E existem presos que investem dinheiro lá dentro, fazendo lojinha, ela sei os nomes adequados, mas investem uma grana e inclusive tem o intuito de ficar lá pelo menos X tempo para dar tempo para recuperar a grana que investiu. É sobre isso? Na cadeia feminina não é tanto assim igual a deles, do masculino, mas tem o comércio sim, tudo é vendido, até o seu ar, dependendo, é vendido lá dentro. Então, cigarro é moeda de dinheiro, dinheiro tem época que o maço de cigarro tá R$80.
que não tem a cantina porque elas tiraram a cantina. Quem é a cantina? É o que muitas pessoas me perguntam. A cantina é o monopólio deles lá, Sim. do presídio. Porque vai vender miojo. Vai fazer o miojo aonde? Não, vende miojo e não pode ter água de perereca que vai esquentar. Vai esquentar o miojo. Porque se elas entrar lá dentro, elas vão levar. E vai vender o miojo pra quê? Vai fazer aonde? Os que comprarem dele. A lâmpada na cadeia, exatamente, a lâmpada na cadeia é vendida na cantina. Se você não comprar a lâmpada, você vai ficar sem luz no seu cubículo. Você tem que comprar, é R$50 uma lâmpada. É surreal. A presa arranca o fio Tem presa também que elas dão mole. A presa também acaba destruindo um pouco o presídio. Ela vai lá e arranca a fiação e te vende uma extensão com o fio da cadeia. É de uma genialidade, não. É de uma genialidade. Pode dizer que é criativo. O ser humano é de uma genialidade. Não dá pra entender. Daí pra pior. Não dá pra entender. Camila, lá dentro, por exemplo, da cela, você falou que tinham 60 presos. A maioria era tráfico. E as outras, o que eram? Eram 5-5, Que é isso? 5-7. Furto. Um é furto não tem arma e o outro é furto com mão armada. Né? Na verdade, assim, é furto e roubo. Isso, é. Então, assim, o furto, ele presume que você subtraiu alguma coisa de alguém, mas você não usou violência, grave ameaça. E o roubo, você subtraiu mas utilizou violência ou grave ameaça. Aí tem umas mulheres que é homicídio, poucas. Você pode... A grande maioria é tráfico. Maioria do presídio feminino é tráfico. E estelionatário. As pessoas que têm doença mental também ficam juntos. Porque você conta um caso, eu não vou nem repetir aqui porque o trem é pesado, mas de uma senhora que matou o neto, enfim. Então, ela não fica porque ela é uma segurada. O que é isso? A segurada é uma presa que ela... A cadeia tem um seguro. Toda a cadeia tem. Feminina e masculina. O seguro é pra quê? Pessoas que roubam dentro da cela, porque tá todo mundo no mesmo barco. Eu vou roubar você? Não tem como, você vai pro seguro. Pessoas que cagueta um telefone, uma droga pra polícia, vai pro seguro. Ou pra não ou morre dentro da cela ou vai pro seguro. O que é o seguro? O seguro é uma cela que só fica pessoas que a cadeia não aceita. Você não vai poder entrar em cela nenhuma. E também não pode morrer, porque senão os agentes... Então criaram essa ala pra ser segurada. Então, se você rouba dentro da cela, você vai ficar lá no seguro. E você não sai, o banho de sol é sozinho, você não tem banho de sol com a gente, com as pessoas que é preso normal. Vamos supor. Com a gente não, com eles. Com eles, é. Eles, a gente não existe mais. Vamos supor, tem o banho de sol. Não, tem o ambulatório. Eles vão lá e falar assim, vão falar, Camila, ambulatório, me dava senha, eu ia sozinha pro ambulatório. Tinha policiais mulheres no corredor e tal, mas eu vou sozinha. O seguro, ele não anda sozinho na cadeia. Tem que ter um policial ao lado. Porque se uma presa no comum vê eles, vai bater. Vai bater na frente da polícia, vai fazer o que tem que acontecer. E eu tenho 2 casos que eu sempre comentei lá no meu Instagram, que foi os mais chocantes da cadeia. Que foi a avó que assou o neto e a mãe que deu espermatozoide pro filho mamar. Elas continuam lá, essa avó tem a cabeça raspada, ela é toda assim, ó, ela sofreu um AVC. O seguro bate nela. Pra vocês terem noção. Né? Então, mas ela é uma presa que nem as polícias gostam. Elas não saem da cela, dificilmente, vai pro banho de sol. E tem essa mãe, que a mãe é lúcida. A mãe é consciente. Ela fez consciente. Não, essas pessoas nem a mãe gosta. Não é mãe. Então, nem a mãe e o pai gostam dessa pessoa. Então, essa mãe... É essência podre. Aí acontece o quê? A gente que nós somos mães. É o que a gente muito falava pra polícia. A polícia... Tem umas polícias que são ruins, que elas falavam assim, ó. Se eu colocar ela ali na sala, vocês vão fazer o quê? Elas ficam perguntando. Tipo, faz alguma coisa pra Aí ela fala assim, não vai picotar elas. Entendeu? Que a gente é mãe. Imagina eu botar uma mãe aqui que deu um espermatozoide pra um bebê mamar. Ai, gente. Senhora, aí ela, não, nem eu. Pra mim, elas mofavam lá dentro. Entendeu? Sim. Mas... Cara, mas, a gente infelizmente, vai fazer essa entrevista em dois lados. Porque ainda faltou um monte de coisa que a gente tem que falar, você sabe, né? Sim. A parte jurídica, não sei o quê. É coisa demais. Eu já falei até com a Camila antes. Porque eu falei, ainda mais hoje, que a gente passou do horário, a gente parado 30 minutos falando nada. O povo já tá muito louco ali. Ai, que essas loucas. A gente combinou com a Camila de fazer em 2 partes. Por quê? Porque a gente também quer ver a parte jurídica e porque tem muito detalhe que eu acho importante a gente falar. E cada vez que a Camila fala, eu sei que alguém que tem um filho que está enfiado no tráfico, uma mulher que está enfiada, vai questionar.
porque é tanto sofrimento, tanta coisa tão difícil, que até para a gente fazer uma entrevista mais completa leva um certo tempo, né? A gente precisa de... E eu acho importante, a generosidade que a Camila tem de falar é muito importante, e a coragem, porque não é toda mulher que tem essa coragem, não é toda mulher que tem essa generosidade de expor a sua própria vida dessa forma, em detalhes. Então eu acho que é uma entrevista que e os políticos também precisam ver, para mostrar que existem mulheres também que erram e são do bem, estão lá. E ela é uma prova como tantas outras, que eu imagino que você tenha também conhecido lá. Sim. Então vamos fazer em 2 partes. Vamos fazer em 2 partes, lembrando a galera de casa que a nossa proposta não é ser objetivo. Então, assim, a gente não construiu o podcast para ser objetivo, até porque esse tema, a gente tem uma proposta aqui que, além de dar conhecimento para as pessoas de como o que aconteceu, a gente quer incentivar políticas públicas, então a gente gosta de esmiuçar os detalhes para as pessoas entenderem o que está acontecendo e entenderem que isso respinga para todo mundo, né? Cara, então você não tá preocupada com elas? Cara, é óbvio que eu tô preocupada com elas. Eu só quero que o ser humano que acha que aquele problema não é dele, entenda que aquele problema é dele também, né? Então, abrir as portas para Camila vir aqui e fazer o que ela faz melhor, já nas redes sociais dela. Quem ainda não a seguir, por favor, siga, porque são histórias maravilhosas, histórias de vida, das pessoas entenderem melhor antes de sair opinando sobre o que é certo e o que é errado, onde falar bandido bom e bandido morto, antes de falar asneira, aquelas asneiras que a gente escuta, que não tem que investir dinheiro público ali, que já é caro, que as pessoas consigam refletir um pouco mais sobre essas realidades, porque aqui não se trata de punir ou não. Punir, ok, isso é óbvio, isso a lei já prevê. Tem que ser. Tem que punir, óbvio. A gente não está aqui defendendo a impunidade. Nunca. Nunca. Não. Eu nunca sentaria aqui para defender a impunidade. O que eu defendo é a adequada aplicação da lei, o respeito às garantias de direitos fundamentais. É só isso. Mas é um só isso que acho que é tão difícil de compreender, né? O direito do ser humano de seguir a vida, de voltar para a sociedade, de exercer a maternidade, a paternidade, enfim, de trabalhar, de ser bom, falta a gente né? falar de empatia, de religião, de várias coisas que também acontecem lá, do que é você sair de uma cadeia e você encontrar um mundo todo diferente. Falta muita coisa, mostrar também o que acontece nas cidades que estão dando essa oportunidade para essas pessoas. A Camila tem muita história para contar, histórias que tem que chegar no ouvido de mais pessoas, porque a cada um que ela tira, né, desse caminho é uma vitória. E falar das políticas públicas que existem, as que não existem e deveriam existir, as que poderiam e deveriam ter sido aplicadas, e se não foram aplicadas, por que não foram aplicadas, as políticas públicas municipais existentes ou inexistentes, fica a dica, galera, Câmara dos Vereadores, prefeito, o Papa, seja quem for, fica a dica. E pra finalizar, né, Paty? Qual recado que a Camila dá pra essa galera que tá na dúvida ainda? Tipo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Além do, não vai não, que é ruim. Além disso, uma coisa mais profunda do tipo, por que não vale a pena o custo-benefício disso? Eu sempre falo que quando a gente tá todo mundo bem, a gente tem muito amigo, né? Todo mundo vai com a gente, tudo é legal, tudo é fama, ainda mais as meninas. É a mesma coisa se relacionar com um menino que esteja errado, né? Ou você tenta tirar ele, não fazer junto, porque quando se junta, isso parece que é mais forte, né? Então, cara, experiência própria, tenho 30 anos hoje, podem falar assim, ela é chata, ela já fez. Então, eu fiz, eu passei, eu sei o que eu passei, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, porque a cadeia ela não muda. 10 anos atrás, era do mesmo jeito. E essas são só as coisas que você pode contar. É o que eu posso contar, fora o que eu não posso contar, exatamente, que vai ser contado no meu livro. Né? Tem um livro. Que vai ser contado no meu livro, que lá eu vou fazer detalhadamente. Mas o básico é isso, ficar sem a sua liberdade, sem a sua família. Às vezes a gente fala, nossa mãe, nosso pai é chato. Cara, eles viveram, eles sabem o que é melhor pra gente. Né? Então a gente tem que ouvir mais os mais velhos. A companhia influencia muito os lugares que a gente vai. Igual eu falo, às vezes a gente tá, nós três aqui. Se eu não falar que eu tenho nada, como é que você vai saber se eu tenho alguma coisa aqui? Aí a polícia pega algo, vai todo mundo até explicar
que não é meu, que não é seu, tá todo mundo lá dentro. E a palavra dos policiais tem muito poder. Tem mesmo. Assim como ele falou que eu estava correndo. E eu não estava correndo. E não que a palavra deles não deveria ter poder. Sim, deveria ter poder. É que eles não deveriam ser mau caráteres. Exatamente. Eles, não são todos. É. Eles os que são. Uhum. Né? Porque eu prefiro acreditar que é a minoria. Eu gosto de acreditar nisso, espero estar certa, que seja a minoria. Então, assim, que não são todos. Muitos estão ali trabalhando e fazendo o trabalho deles e cumprindo a regra o melhor possível com a infraestrutura que o Estado fornece, né? E a mesma coisa os meninos. Eles acham que é legal o quê? Ficar recebendo ordem de outros homens. Machão. Porque é assim que a gente é. A gente não pode fazer nada sem autorização do cara. Porque tem um outro homem mandando em você. Ah, não, meu patrão mandou eu fazer isso. Você obedece a ordem de outro homem. Então, assim, a gente tem que obedecer a ordem de ninguém. A gente tem que obedecer a ordem da nossa mãe, do nosso pai, não de qualquer outro homem. Esses dias morreu um menino de 14 anos. 14 anos. Cara, colocaram luto, choraram. À noite estava acontecendo o tráfico de novo. Nossa. Aí eu ia olhar pro meu amigo que acabou de morrer e falar assim, será que eu vou querer o mesmo caminho que o meu amigo? Ou vou querer aquele mesmo caminho que o meu amigo que tá lá na cadeia? E é só analisar a estatística. Exatamente. Porque se as pessoas analisarem estatística, elas conseguem ver que, cara, não funciona. Mas às vezes as pessoas só com os números, elas não realizam. Assim, Eu acho que um quantos relato bandidos assim, velhinhos você conhece? Não, então, igual eu ouvi falar, um menino falou pra mim assim, já viu o Beira-Mar? Eu falei, já, na cadeia, mofado lá dentro. Ah, ele é rico, a família dele usufrui o dinheiro dele. Cadeia. Só que a liberdade não tem dinheiro que e o cara pague. que entra no tráfico depois não pode sair de dentro também, cara. Pô. E, cara, é o que eu falo. Os homens ainda têm o privilégio que as mulheres vão visitá-los. Que eu já visitei uma cadeia masculina. Eu já ouvi muita coisa na porta de cadeia. A fila é extensa, de muita mulher com filho no colo, assim como eu visitei com a minha filha no colo. Agora, a fila feminina, você pode contar no dedo quando é marido. Você vai ver mãe, avó, alguém assim. Nem amigo vai lá te ver. Não. E sempre fala, eu fiquei na cadeia. Carta? Sonha. Eu só queria uma carta com uma foto da minha filha. Não vai mandar pra você. Aí você olha no guarda-roupa, 1 milhão de vestidos, você não tem pra vestir, né? Quero comprar uma calcinha. Tá na cadeia, se elas não bater com a roupa na sua cara, tomar de você o mínimo que você já tem. Não, fora o que os parentes vão ter que passar pra poder te visitar, né? Também. Porque as pessoas não têm noção se disso conseguir, também. porque a família também de fora sofre. Eu já fui uma visitante. E o custo, porque o ir e vir e levar os insumos. Exatamente. O custo é que as pessoas não têm noção disso, né? Eles não sabem quanto fica um Sedex, é mais de R$200. Uma bolsa de sucata é caríssima pra poder enfrentar uma fila imensa, passar por uma humilhação, que não tem a corporal hoje em dia mais, mas tem o scanner. E fora quando os policiais não dão uma chamada na família sem ter culpa, pra ficar lá 2 horas, 3 horas com a família e ter que ir embora, já a família ir embora, porque é muito triste você deixar alguém que você ama lá dentro e vir embora e ambas as partes vai sofrer. Então... A gente vai voltar com mais entrevista pra Camila. Daqui a 15 dias, não é isso? Dia 6... Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias a gente vai passar vamos divulgar nas redes. Sigam a Camila. A gente vai fazer os cortes também do que foi entrevistado aqui para que as pessoas acompanhem. Porque a internet tá meio lentinha, Paty. Acho que a câmera nem chegou em você ainda. Mas já tá transmitido. Estamos ouvindo. Estão ouvindo, tá bom. É isso. Eu acho que tá na hora da gente ficar por aqui. Senão a gente já perdeu muita hora. Camila, muitíssimo obrigada por expor querida. a sua vida, né? Porque é uma exposição de intimidade, de família. As pessoas estão aqui no chat até um pouco preocupadas de se você sofre consequência em falar essas coisas. E aí eu vou dar minha opinião, eu acho que não, porque ela não tá dando nome aos bois, ela não tá responsabilizando ninguém, ela não tá citando detalhes de nada. Essa moça tá vendo aí na frente, deu a volta por cima, tá segura. Tá num outro lugar, né? Não é isso mais que intimida. Então, antes de eu começar a trabalhar com a internet, a falar, eu procurei uma advogada, onde eu expus pra ela o que eu iria falar, e ela me falou o que eu não poderia falar e o que eu poderia falar. Nas minhas redes eu não falo sobre... Eu falo telefone, assim, porque passa na televisão, gente. A gente vê a pressão de telefone, a pressão de... Isso é fato, todo mundo sabe. Eu não vou virar e falar pra vocês assim, gente, telefone é guardado em tal lugar.
O telefone entra É assim. lógico. Isso eu não vou falar. Fato. Mas porque a própria reportagem normalmente falam também. Né? Mas o que eu sei, o que eu posso Porque a falar. imaginação das pessoas, né? É só Aí eu só imaginar é mesmo. só usar a imaginação. Isso, aí minha advogada falou, Camila, pode seguir nessa mesma linha que você segue, não vai Exatamente. Eu tô falando da minha vida, da minha história de vida, o que eu passei no sistema e o sistema não muda, entendeu? Exatamente. Exatamente. E não é de agora, né, Camila? Não foi uma situação específica com você. Não, acontece isso. todos os dias. E É vai isso sempre aí. acontecer enquanto... Obrigada. assim. Com você, Paty, pra finalizar. Eu queria agradecer a todos que estão acompanhando a gente. Desculpa pelo começo da gente ter... a gente nem viu que não tinha começado. A gente Que o já papo estava tava bom. horas falando aqui. E vocês acompanhem a Camila. Vale a pena vocês acompanharem, tanto no Instagram quanto no Facebook dela. É uma pessoa muito querida. A gente vai ter mais oportunidade de conversar. Queria agradecer a minha querida. Olha, eu ganhei de presente. Linda. Obrigada, meu amor, pela generosidade, tá? Obrigada pela Tá no meu oportunidade. coração. E a Camilita, as duas Camilas da minha vida estão aqui. Estamos nós, agradecer essa moça aqui também pelo convite, pra gente dividir. Convite recíproco, né? Eu te convidei, você me convidou, então foi um multiconvite. Multiconvite. E aproveitando a deixa, pessoal, esse trabalho que a gente está desenvolvendo, ele é muito importante. Porque se vocês buscarem aqui na região, não tem pessoas falando sobre isso. As Não, pessoas não. estão falando sobre sensacionalismo, política partidária, né? Não É. política pública, política partidária. Ninguém está falando de história de vida, de política pública importante, de acesso à informação, as pessoas entenderem como funciona. E essa é a nossa proposta. Mas, para a gente conseguir isso, a gente precisa da ajuda de vocês para que o nosso canal tenha alcance. Porque a informação que não chega nas pessoas não é informação. Exatamente. Eu falo, a função da comunicação não é falar, né? É você fazer a sua fala, a sua mensagem chegar a quem dê destino. Exatamente. Então, ajudem a gente nessa missão, porque a missão é nossa, mas a missão também é de vocês. E missão voluntária. Missão voluntária, gente. A nossa é Voluntária. voluntária, vocês também. Fica a dica. Então é isso, assim, a gente fala para os nossos convidados, ajuda a divulgar, a gente fala para os seus seguidores, para os nossos seguidores, para os nossos prováveis próximos seguidores. Cara, ajuda, porque é importante que essa informação ela chegue a mais e mais pessoas. E às vezes as pessoas que você alcança não são as mesmas pessoas que eu alcanço. Por isso a gente conversou muito. Eu e a Patrícia somos pessoas completamente diferentes e muito parecidas em outros aspectos. E a ideia é somar. Sim, claro. É somar. Então, assim, as pessoas com quem eu tenho contato não são as pessoas que a Patrícia tem contato, não são as pessoas que você tem contato. Quando mulheres fortes se juntam e trabalham, não para se atacar, não para se degladiar, não para depreciar uma Ao outra, contrário, pra levar pra cima. para crescer junto, né, sem fazer sombra para ninguém e para trabalhar voluntariamente pro público, né? Isso aqui tem uma potência muito grande. Claro. Tem. Com Mas certeza. depende de união. E aí, esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês e o pedido para fazer para vocês é ajuda a gente nessa caminhada. Ajuda compartilhando, ajuda fazendo a gente ser conhecido para quem precisa conhecer, para quem precisa ouvir. E é isso. Obrigada. Fica por aqui. Obrigada, Camila. Obrigada, boa noite. boa Gente, obrigada a todo Obrigada, mundo que está Paty. assistindo a gente. Gratidão por vocês estarem aqui. E agora Ficamos por aqui. nós todos vamos comer, que a gente está E vamos de vinheta! comendo.